Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Bianca e no vídeo de hoje eu vou dar as características da pessoa que vai vir a ser seu futuro marido ou sua futura esposa. Eu vou dar característica de personalidade e também, quem sabe, né, característica física. Então, escolham entre esses 4 montinhos que eu já vou começar. Se você tiver algum tema para me sugerir, é só deixar nos comentários que eu vou adorar trazer para vocês, tá bem? Vamos lá. Eita, bati no negócio. Vamos começar com um montinho amarelo. 4 amarelo. Vamos lá. Vou começar com baralho cigano, tá bem? Baralho, mostra pra mim características da pessoa com quem a pessoa do montinho número 4 vai ter um relacionamento estável, construir uma família? Ok. Já gostei. Segurar aqui. Ok. Ó, já vou dizendo que essa pessoa é alguém que gosta de coisa estável, é alguém muito apegado à família e que cuida da própria saúde. Pode ser que essa pessoa entre na sua vida quando você estiver renovando um ciclo, tipo saindo de um momento e indo pro outro, sabe? Saindo de uma fase e indo pra outra. Quando você estiver trocando de pele. E você e essa pessoa podem ter uma conexão física, sexual, desculpa, é que eu esqueci a palavra, muito forte. E pode ser essa conexão que no início junte vocês, entendeu? Deixa eu terminar de tirar. Um helicóptero, desculpa, gente. Sim, ó, transformação. Eita. Desculpa os barulhos externos, tá, gente? Eu não tenho como... Exato. A chave da ligação de vocês no início vai ser um envolvimento físico. Vai ser a atração física. E você vai conhecer essa pessoa no início de um ciclo. Nossa, eu acabei de falar isso. Pode ser uma pessoa que já teve uma família antes e aí isso acabou, isso terminou. Ou uma pessoa que teve uma perda muito importante na família. Isso é uma mulher, né? Pode ser uma mulher com uma energia feminina ou uma pessoa que tem energia feminina muito forte. Não precisa ser necessariamente uma mulher. Pode ser, se você é a mulher, pode ser você aqui. Agora eu vou pro tarô. Aí eu espero de coração que os barulhos externos não estejam tão altos assim. Vamos pro tarô. Deixa eu embaralhar direitinho. Tá. Quem é essa pessoa? Tarô, mostra pra mim quem é a pessoa. Ok. Ok. Uma pessoa sentimental e que... Olha só, eu acredito que essa pessoa seja muito equilibrada sentimentalmente. Então ela guarda muita coisa pra ela. Se essa pessoa tá incomodada, é aquele tipo de pessoa que não vai ficar discutindo com você sobre estar incomodada. É a pessoa que vai engolindo, engolindo até explodir. Opa. Quando você conhecer essa pessoa, você pode ter um pouco de dúvida. Ok. Deixa eu terminar de tirar. Aham.
Ou você pode ter um pouco de dúvida, ou essa pessoa pode ter um pouco de dúvida. Olha, eu tô vendo um canceriano aqui, hein? Alguém de câncer, signo de câncer. Ou de signo de água. Muito forte no mapa. Alguém que tenha muita água no mapa ou que seja de água. Não precisa ser necessariamente, mas essas duas cartas me remetem a peixes e a câncer, né? Ou as duas, eu vejo as duas como câncer, na verdade. O que eu tô falando é... Desculpa, me perdi. É que... Quando você conhecer essa pessoa pode estar conhecendo outras também. Ou você pode estar conhecendo outras pessoas e role meio que uma disputa. Não, gente, calma, não é pra vocês se preocuparem. Tipo, ai meu Deus, vou ter que sair no soco com outra pessoa por essa pessoa. Não é isso. Mas pode ser os dois lados. Você pode estar conversando com alguém. É que vai ter uma competição aqui. Meu Deus do céu. Desculpa. Não é que vai ter... Ai, como é que eu vou explicar isso? É que vocês não vão ser as únicas pessoas, quando essa pessoa estiver se abrindo a conhecer alguém, vocês não vão ser as únicas, e essas pessoas não vão ser os únicos na sua vida. Então você vai ter que escolher e essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Não precisa ser necessariamente uma... Eu vejo uma competição. Eu vejo, tipo, duas pessoas disputando uma coisa aqui. Uma disputa de verdade, mas não precisa ter esse embate de você saber quem é a outra pessoa e ter desaforo e piriri pororó, entendeu? É uma possibilidade. Ok. Ah, que bonitinho. É uma pessoa romântica. Mais um. É você que vai vencer. Você que vai vencer ou é essa pessoa que vai vencer o seu coração. Mais uma vez, né? O início de um ciclo. De um novo ciclo. Se você tá numa fase agora, eu não posso te dizer em que ciclo vai ser isso, mas vai ser quando você estiver mudando de ciclo, entendeu? Vou tirar esse baralho aqui que eu tô apaixonada nele. Pra tudo que eu vou fazer, eu uso ele agora. Quem é essa pessoa? Por favor. Mostra pra mim. Obrigada. Os sonhos. Sim! O sonho dessa família... Puta que pariu, desculpa. O sonho dessa pessoa é construir uma família. Até porque essa pessoa já é muito apegada à própria família. Ou pode ser alguém que perdeu alguém da família, ou que já perdeu a família, né? Que isso acontece. Como é que eu vou explicar isso? Eu, por exemplo, eu já perdi o meu pai e a minha mãe, então eu já perdi a minha família. Pode ser alguém que já teve alguma perda desse jeito, mas ainda assim valoriza muito o núcleo familiar. Ou é alguém que é muito família, entendeu? E o sonho dessa pessoa é criar a própria família, dar vida à própria família. Tristeza. Quem caiu primeiro? Esse aqui. Verdade nua. Você vai acabar descobrindo que tem outra pessoa. Isso pode te deixar um pouco nervosa, mas não é necessário. Nervosa ou nervoso, não é necessário. Se você souber que tem outra pessoa na jogada, não é pra você ficar nervoso. Desculpa, gente. Acabei de acordar. Não, só quero uma. O que caiu aqui? Ai, que bonita. Estrela e anjo da bondade. Exato! Estrela. Porque assim, a carta da estrela é quando você coloca alguém em um pedestal. Tipo, você vê a pessoa como se essa pessoa fosse, sei lá, a Beyoncé. Eu sempre falo da Beyoncé porque a Beyoncé é a maior estrela que eu conheço, entendeu? E eu acredito que isso vai ser trago pela sua própria espiritualidade pra você, sabe? Hoje eu tô meio lenta, gente, desculpa. Obrigada. Amor singular! Ai, que legal! O amor singular é um amor único. E quando... A responsabilidade. É uma pessoa responsável. É uma pessoa que quer a responsabilidade de ter algo sério. Não é alguém que
entendeu? Pode começar muito descompromissado, mas essa pessoa tem planos de algo sério. O amor singular que eu tava falando, eu não terminei de falar, porque eu me embananei inteira. É um amor único, é um sentimento único, é aquela pessoa que você sente que você tem uma conexão diferente com essa pessoa. Você nunca sentiu nada desse jeito. É meio vago falar isso, porque todas as vezes que a gente se apaixona, pelo menos eu acredito nisso, né? Todas as vezes que a gente se apaixona, a gente sente coisas diferentes. Nunca é a mesma sensação, são sempre sensações diferentes. Mas nesse caso, você vai saber que tem algo a mais, sabe? Você vai sentir que tem algo diferente nessa pessoa, que tem algo a mais. Tristeza. Você pode achar que essa pessoa tá, sei lá, trocando mensagem com outras ou tendo mais intimidade com outras do que com você, mas não é verdade. Essa pessoa aqui tem o foco em quando te conhecer, por mais que hajam outras pessoas, o foco vai ser você. Você vai ser a número 1, ou número 1, ou favorito, a favorita. Que delícia esse jogo, eu já gostei. Vou usar esse deck aqui, que eu acho ele mega esquisito. Não é nem pela forma, é pelas definições dele. Eu acho ele meio estranho, eu nunca usei ele numa tiragem, então vocês me perdoem se eu não conseguir explicar direito o que eu tô vendo, tá? Eu tô fazendo um teste com ele. Ok. Governador. Alguém que tem uma energia de mandão. Esses bagulho caindo realmente me irrita. Alguém que tem energia de mandão. Desculpa, gente, mais uma vez pelos barulhos externos. Alguém que tem energia de mandão, sabe? Se pá, pode ser até alguém que tenha o sonho de ser governador. Vai entender. Alguém que tem o pé na política. Porque saiu governador. Ou alguém que trabalhe com o governador. Tem alguém na família. Ou é apenas uma pessoa mandona que gosta de governar, de chefiar. É uma pessoa que tem hobbies. Um artista. Não precisa ser necessariamente um artista. Mas é uma pessoa que tem hobbies artísticos. Tipo, a pessoa trabalha, sei lá, com contabilidade, mas pinta quadros nas horas vagas. Ou por que não, uma pessoa que é professor e nas horas vagas joga tarô, entendeu? Tem um hobby artístico. Desculpa, tem um hobby artístico, é isso que eu tô querendo dizer. E que pode ganhar uma renda extra com esse hobby artístico, entendeu? Legal. Ai, porra. Teacher. Ó, professor. Caralho, eu falei, né, professor. Peraí. Philosopher. Então pode ser um professor de filosofia ou uma pessoa que trabalha nas horas vagas ensinando coisas para as pessoas. E que, como eu já falei, né, ali numas características, tem gente que é... Não gostei disso aqui, não. Um cheiro de pipoca. Desculpa, eu me perdi. Olha só. Aqui nessas minhas características, tem a característica filósofo. Quando eu olhei para esse philosopher que saiu aqui, eu quis dizer que pode ser uma pessoa que quando bebe, ela fica filósofa. Uma pessoa inteligente, que filosofa sobre a vida. Ou não, pode ser um professor de filosofia. Pode ser uma pessoa que tem como hobby estudar sobre filosofia. Essa carta aqui eu não entendi. E eu nem sei o que isso significa em inglês. Então, pra não ser injusta, eu vou tirar outra carta pra botar por cima, tudo bem? Tá vendo? É isso que acontece. Justa. Ai, que bonitinho! Ó.
Aqui, você tá vendo que é tipo um donut, que é tipo um bolo de aniversário, né? Porque é uma comemoração entre aspas. Aí aqui tá período de gestação. Então é como se essa pessoa passar por isso, vai ser uma festa, vai ser uma alegria pra essa pessoa. Período de gestação, isso mesmo. Nessa vida, current lifetime, nessa vida, faz parte. Como é que eu digo isso? Faz parte dos aprendizados dessa vida dessa pessoa, tá certo? Faz parte do caminho dessa pessoa nessa vida de agora, essa pessoa ter um filho. Entenderam? Eu expliquei tudo embananado. Tipo, tem gente que faz parte da vida dessa pessoa, essa pessoa, sei lá, ensinar. Na vida dessa pessoa faz parte ela ser pai ou ser mãe. Legal, né? Mais uma. Opa. Midwife. O que é uma midwife? Healer. Midwife. 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 Midwife deve ser... eu não sei, eu tô chutando. Alguém que trabalha em casa, cuidando da casa, cuidando da própria família? Uma das pessoas dessa relação pode ser a pessoa que fica em casa? Deixa eu tirar mais uma. Perdão, gente, esse deck é novo pra mim. Olha, o encontro tá próximo. Close encounter. Close encounter. Encontro próximo. Extraterrestre. Então, você pode ter essa sensação, né, quando você conhecer essa pessoa, que o relacionamento de vocês é tipo alienígena, é de outro mundo. Sabe? Como se você já conhecesse essa pessoa de outras vidas, de outros planetas, de outros lugares. E é muito óbvio pra você, né? No fundo a gente tem Beauty. No fundo do deck a gente tem Beauty. Pode ser uma pessoa muito bonita ou você pode ser uma pessoa muito bonita. E tá de cabeça pra cima, né? Pode ser tipo que um de vocês... Porque tá escrito Town Beauty. Town Beauty. Town Beauty, pra mim, é tipo uma pessoa que tem uma característica muito da própria cidade. Vamos supor. Como é que eu vou explicar isso, cara? Como é que eu vou explicar isso? Você é brasileiro e você é carioca. Aí você olha pra essa pessoa, você vê a pura carioquice nessa pessoa. Faz parte do estilo dessa pessoa. Sei lá, a pessoa anda de havaiana, branca. Sabe? Imagina um carioca. Isso, a forma, a carioquez dessa pessoa deixa essa pessoa mais bonita, entendeu? Será que eu expliquei isso direito? Vocês conseguiram entender? Vamos supor, você é do Mato Grosso do Sul e aí você tem todo aquele... Ai, gente, eu não sei se eu tô falando merda, mas você tem todo aquele estilo de, sei lá, cowboy. O pessoal do Mato Grosso é assim? Eu não sei. Aí você... você usar esse estilo, você ter esse estilo que é característico da sua cidade, te deixa mais charmoso, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Se você é carioca, o bronzeado e a marca da chinela de dedo vai te deixar mais bonita na visão dessa pessoa. Se você vem da roça e você se veste como uma pessoa da roça, essa pessoa vai achar isso maravilhoso, entendeu? Será que eu tô explicando direito? Será que eu tô sendo ofensiva? Enfim. Eu espero que não. Eu vou pra esse deck aqui, ó. Pra pegar mais características da pessoa. Eu vou pegar 4, tá? Nossa, me veio uma falta de ar. Vaidade. Ah, pode ser uma pessoa vaidosa também. É isso? Acho que é. Esse deck aqui tá me deixando doidinha. Porque eu não tô conseguindo conectar ele com os outros. Tá me deixando maluca. Isso aí
saíram 2. Destroyer. Gossip. No fundo a gente tem um visionário, uma pessoa visionária. Aquela pessoa que ela tem umas ideias que são muito à frente do tempo dela. A gente tem um companion, que essa carta caiu ontem também, no Novo Amor, várias vezes. E exorcista. Ó, já vou logo dizendo, o que eu vejo com Destroyer e exorcista é uma pessoa que, se ela tiver que dar ponto final em alguma coisa ou cortar algum tipo de relação, ela vai fazer isso imediatamente. Não interessa se vai doer ou se... Vamos supor, sei lá, ela tá com uma pessoa e essa pessoa traz benefício pra ela. Ela não vai deixar de cortar essa situação se essa situação estiver ruim só porque traz algum benefício, entendeu? É a pessoa que coloca pontos finais. Tem um vulcão aqui, ó, vocês conseguem perceber? O vulcão é altamente destrutivo. O que as pessoas veem nessa pessoa como como alguém que destrói coisas, essa pessoa vê como alguém que renova coisas. Ela se vê como alguém que renova ao invés de destruir. Alguém que não tem medo em dar pontos finais. Vamos supor, tá no emprego, o emprego não é legal. Essa pessoa fez tudo que pôde. Se essa pessoa achar que não tá legal pra ela, ou que, sei lá, seja uma coisa prejudicial, ela vai sair do emprego sem pensar nas contas, por exemplo. Tava me fazendo mal, então eu vou sair, vou achar outra coisa. Aquela pessoa que, sabe, ela confia no que ela faz. Gossip. Pode ser uma pessoa que gosta de uma fofoquinha, cá entre nós quem não gosta, né? Quem não faz fofoca. Ou pode ser que quando você conhece essa pessoa, isso gere. Isso vai gerar. Aê, porra! Isso vai gerar muito falatório das pessoas ao redor de vocês. Muito falatório. Deixa eu ver aqui embaixo. Vai gerar muita fofoca. Tipo, tá vendo? Fulana tá com ciclano, tá vendo? Ciclano com fulana. Nossa, nunca imaginei esse casal. E todo mundo querendo saber, todo mundo querendo falar. Com os olhos de Tandera em cima das coisas dos outros. Então, se você já tá sabendo disso, sim, tem mais uma coisa aqui que eu falei. Pode ser que no início, quando vocês estiverem se conhecendo, isso seja meio íntimo, só de vocês dois. Vocês não mostrem pra todo mundo que vocês estão saindo, entendeu? E eu aconselho até, né? Já que vocês sabem que vai ter falador aqui passando mal. A gente tem Companion. Companion, basicamente, é uma pessoa que é leal. É uma pessoa que tá com você em todos os momentos. Foi o exemplo que eu dei ontem. No exemplo de ontem eu falei que o companheiro é aquela pessoa que, se você tiver com febre, se você estiver passando mal de madrugada e você ligar para essa pessoa vai sair da casa dela e vai te levar no hospital. Ou vai até a sua casa e vai te preparar uma comida, vai cuidar de você, entendeu? É aquela pessoa que tá com você nos momentos bons e nos momentos ruins. É uma pessoa que não é egoísta. É uma pessoa que, quando está com alguém ou quando ama alguém, pensa mais no outro do que em si. Que legal essa pessoa, hein, gente? Eu adorei. E ainda temos aqui a responsabilidade no fundo daquele deck lá. Que eu olhei pra lá e lembrei. Uma pessoa responsável. Vamos pegar o coração. Vou começar com essas características aqui, ó. Tá bem? Você me dá um minutinho pra eu beber uma água, que eu tô com a boca seca, menina. A boca tá seca. Qualquer coisa eu pulo no vídeo, quando eu estiver editando. Se eu lembrar, né? Acho que eu não vou nem lembrar disso.
Vamos lá, me dê a característica dessa pessoa com quem essa pessoa vai ter um relacionamento. Puta merda. Com quem essa pessoa vai ter um relacionamento sério? Relacionamento sério não, porra. Que essa pessoa vai construir uma família. Engraçado, né? O tema do vídeo é esse e a primeira carta que sai é a carta da árvore. A carta da árvore fala sobre você criar raízes, não é só sobre sua saúde. Ah, eu já falei isso, pode ter tido alguém doente na família dessa pessoa que faleceu. Coisa respiratória. Enfim, esse não é o ponto. A árvore, ela cria raízes, não é algo que facilmente com o vento vai ser derrubado, entendeu? Eu adorei essa ser a primeira carta do jogo de vocês. Diz muito sobre essa pessoa, sobre o que ela quer, sobre o que ela respeita. 2, 3. Eu acho que eu peguei pouco. Vou pegar só mais uma mãozinha. Pronto. Vou falar que eu não peguei. Esse aqui tá me chamando a atenção. Por mensagem. Vamos lá. Pessoa ciumenta. Ama crianças. Aqui eu falei, ó. Se essa pessoa for uma mulher, quando essa pessoa engravidar, vai ser tipo, nossa, muita felicidade. E se for um homem, quando essa pessoa descobrir que o par está grávido, ou quando, sei lá, vocês adotarem, porque nem todo mundo pode engravidar, né? Isso vai ser muito importante para essa pessoa, muito importante. É motivo de festa. Ama criança, Capricórnio. Também saiu responsabilidade ali no fundo. Claro que tinha que ter um signo de terra. Equilibrada. Medroso. Pode ser alguém que tem, sei lá, medo de altura. Política. Política! Ó, saiu governo nessa carta aqui, ó. Deixa eu pegar. Governor. Aqui, ó, de governador. Pode ser uma pessoa que trabalhe com isso, ou que tem alguém na família que é ligado ao governo, ou uma pessoa que tem o sonho de ser um governador, ou sei lá, viver de política. Tem gente que é doida, né? Vai entender. Deixa eu botar aqui de volta. Líder. Exato, o governor, eu falei sobre ser líder. Estressado. Ah, coitado. Trabalho, uma pessoa que trabalha bastante. Nossa, eu tô enjoada. Sabe? Nossa, tô me sentindo enjoada. Vocês estão grávidas, gente? Vocês já conhecem essa pessoa? Estão grávidas dessa pessoa? Ai, eu tô enjoada. Ingênuo, viajado. Nossa, eu me senti enjoada do nada. Signo de fogo. Filósofo. Puta merda. Vocês viram que eu embaralhei aqui na frente de vocês. Vocês viram? Aqui, ó. Philosopher. Puta merda. Ai, eu adoro quando isso acontece. Eu adoro. Ó. Ah, me respeita. Me respeita. Me respeita. Adorei. Adorei. Mal visto. Mal visto. Ai, por isso que saiu fofoca, porque as pessoas podem fazer fofoca dessa pessoa. Pode estar sempre sendo alvo de fofoca. Gente, eu adorei esse jogo, muito conectado. Quem são vocês? Quem são vocês? Tô curiosa. Quieto. Pessoa quieta. Não gosta de ser pego de surpresa. Claro. Uma pessoa óbvia. Faculdade, ou é uma pessoa que tá terminando, ou uma pessoa que fez. Curso. Alguém tá fazendo algum curso. Regrado. Claro, saiu equilibrado aqui. Ah, eu peguei pouco papelzinho. Professor. Puta merda, saiu professor aqui também, ó. É aqui? Teacher. Teacher. Professor.
Ó, ó. Ah, cara. Quem é você? Quem é você que tá assistindo esse vídeo? Deixa um recado aqui pra mim. Deixa um coraçãozinho. Deixa só um coraçãozinho aqui embaixo. Não precisa falar nada, só deixa um coração. Meu Deus, esse jogo tá muito conectado. Que delícia. Ama animais. E classes sociais diferentes. Quem for tirar print, o momento é agora. Porque eu vou... Ah, lá veio o Globocop. Tô brincando, não sei se é o Globocop, não. Quem for tirar print, o momento é agora. Que eu vou pro o negocinho branco. Não sei como é que é o nome desse negocinho branco ainda. Vocês vão saber o que é quando eu tirar. Peraí. Vocês já tiraram o print? Se não tirou, agora bye bye. É só voltar e dar pause. Ah, eu vou repetir isso de novo. A qualidade do YouTube é de centavos, né? Talvez vocês nem consigam tirar um print. Gente, se vocês não conseguem tirar print, deixa aqui embaixo, que das próximas vezes eu pego essa negocinha e coloco mais perto, tá bem? Nossa, eu tô enjoada. Alguém tá grávida? Nossa, eu tô me sentindo tão enjoada. Puta que pariu. Ai, ok. Ok. Eita. Pronto. Tirei muitos. Abuse. Aqui saiu abuse. Abuse. Puta merda. Saiu alguma coisa de sexual assault. Desculpa ter que falar disso, mas é abuso sexual. Como era um negócio pesado, eu nem falei, né? Porque a gente não pode dar certeza. Ai, quando é assunto assim, eu prefiro não falar, porque vai que a pessoa ou você que passou por isso, ou a pessoa que passou por isso, não quer que outra pessoa saiba, sabe? Eu não sei explicar. Enfim, saiu abuso aqui e saiu... Eu não sei o que significa essa... Puta que pariu, o remix aqui está foda. Não sei o que significa essa palavra. Perpetra. Eu vou ler em português. Perpetrator? O que é isso? Não sei. Quem fez a escolinha Fisk aí me ensina. Ou eu vou procurar depois do vídeo pra saber o que é. Lonely. Como eu falei, essa pessoa pode ter perdido a família dela. Ou é uma pessoa que é muito na dela, muito solitária. Muito... Não é uma pessoa que tá sempre sendo vista num grupo grande. Não é uma pessoa que anda com uma galera, sabe? É uma pessoa na dela. Nossa, eu tô tão enjoada, puta merda. Usa camisinha aí, hein, gente. Quem não quer ter bebê. Battle. Batalha. Essa pessoa passou por alguma batalha, alguma coisa que ela teve que superar na vida. Isso saiu ontem. Saiu italiano. Alguém que pode ser desse lugar ou que tenha características de italianos. Enfim. Fase. Teve alguma coisa que eu falei de fase aqui. Sim, quando você sair de uma fase e entrar na outra, vai ser o momento que você vai conhecer essa pessoa. Uma nova fase. Tô falando que esse jogo tá conectado, cara. Tô falando. Nobre. É uma pessoa nobre. E falou que eram de classes sociais diferentes, né? Vai que essa pessoa tem mais condição que você. Ou que seja só uma pessoa nobre de coração mesmo. A descarga, que delícia. Desculpa, gente. Blaze é bênção, né? Abençoar a bênção.
Abençoado. Uma pessoa abençoada. Dawn é tipo amanhecer. Então, pode ter a ver com essa nova fase, né? Porque o amanhecer significa quando a noite clareia. E aí quando você sai desse Dark Night of the Soul, e aí você volta a brilhar, você conhece essa pessoa. Ou sei lá, vocês podem voltar de algum lugar de madrugada e se encontrar na rua. Vai que, né? Às vezes você tá comendo um podrão, voltou de uma festa, foi comer um podrão, encontra essa pessoa na rua. A hipótese que eu tirei do cu, meu Deus. Prática. Como eu falei, essa pessoa tem algum tipo de hobby que ela pratica e que é tipo um side hustle. Como fala isso em português? É tipo um segundo emprego, tipo o Julius. O Julius não tem 2 empregos, só que ele não usa a própria arte pra ter os 2 empregos, né? Pode ser alguém que tem um hobby e esse hobby traga um dinheirinho a mais pra essa pessoa. Por isso essa pessoa precisa praticar. Pode ser música também, né? Deceit. Porra, esqueci o que significa essa palavra. Eu sei o conceito na minha cabeça, mas não sei explicar. Do que adianta, cérebro? Deceit é decepção. Quando alguém te decepciona, essa pessoa passou por algum tipo de decepção, ou essa pessoa teve algum relacionamento sólido, que ela teve que colocar um fim, como eu falei, destroyer. A pessoa passou por alguma decepção e ela teve, né, a racionalidade de terminar com uma coisa que ela sabia que não ia fazer bem a ela. Essa pessoa é muito cabeça no lugar. É muito... Como é que a gente fala? Pra frentex. Listen. Escutar. É uma pessoa que escuta as outras pessoas. Então você toma cuidado com o que você fala, que a pessoa escuta e presta atenção em tudo, tá? Se você for linguaruda, que nem eu, toma cuidado. Mad é uma pessoa que também, né? A gente tem a energia do destroyer. O que eu digo? Olha o que tá aqui. A imagem. É um vulcão pegando fogo, em chamas, em ebulição. Ebulição? Não sei, não prestava atenção na aula de ciências. É um vulcão em erupção. Meu Deus do céu, vamos fingir que eu não falei ebulição. Então, uma pessoa que ela pode ficar com raiva e explodir muito fácil, entendeu? Quando eu comecei o vídeo, eu falei assim, essa pessoa, ela engole muita coisa. Ela engole muita coisa, tipo, ela vai guardando muita coisa dentro de si, mas é aquilo. Você vai guardando muita coisa dentro de si, mas no momento que essa pessoa explode, sai da frente, entendeu? A pessoa vai engolindo sapo, vai engolindo sapo. Quando essa pessoa explodir, não fique perto. Na verdade, não faça essa pessoa explodir, né? Heaven. Heaven é céu, paraíso, né? Então, eu acredito que alguém da família dessa pessoa já tenha partido para um outro plano. E isso tenha trago algum trauma para essa pessoa, tenha sido um momento muito difícil para essa pessoa. E se não é isso, é o sonho que essa pessoa tem, né? De criar o paraíso na Terra, na própria família. Ó, sonhos. Gente, eu adorei esse jogo. Queria tanto ter escolhido esse montinho. Embrace. É uma pessoa que se aceita e aceita as outras pessoas. Embrace é tipo abraçar. Não é sobre acolher, é sobre abraçar o que se é. Abraçar quem o outro é. Sem julgamentos. Você simplesmente abraça isso. Que lindo. Else. Else de outra pessoa, de somebody else. Tem mais alguém no jogo, mas essa outra pessoa, tipo, tá perdida aqui. Porque importante ela não vai ser, não. Greedy. É mesquinho. Mesquinho. Saiu Capricórnio ali, né? Pode ser uma pessoa muquirana. Mas mesquinho, geralmente, é aquela pessoa que não gosta de dividir, não é isso?
Pode ser uma pessoa que trabalhou duro pra ter as coisas que tem e não gosta de ficar emprestando coisa. Uma pessoa mesquinha mesmo, né, gente? Porque nem todo mundo só tem coisa boa. Aqui mesmo já falou que essa pessoa, quando tá puta, ela explode. Aqui não vai sair só coisa boa, né? São características boas e ruins. Talvez essa pessoa seja mesquinha. Seja uma coisa que essa pessoa precise trabalhar. Indivíduo, saiu junto com o grid. É uma pessoa individualista. Que pensa mais em si do que nos outros, mas eu acho que isso é mais quando a pessoa não tem nenhum vínculo, porque saiu o companion ali, né, o companheiro. Então é uma pessoa que pensa mais nela e nos dela, nos seus, do que, sabe, aquela pessoa que é totalmente coração e fica, ai meu Deus, coitada das pessoas que, sei lá, perderam a casa na enchente. Essa pessoa tá tipo, tá, as pessoas perderam a casa na enchente, mas amanhã eu tenho que trabalhar cedo, então eu vou desligar a televisão e descansar, entendeu? Nossa, saiu Alone. Solitário. Solitário. Surfista. Tô brincando. É uma pessoa solitária. Meu vizinho tá batendo alguma coisa aí, coitado. É uma pessoa solitária. E eu não acho que essa pessoa seja triste por ser solitária, não. Já saiu outra coisa sobre lonely, ó, lonely, alone. É uma pessoa bem na dela. Bem na dela. Eu diria que é uma pessoa que anda com poucas pessoas. É tipo, os poucos amigos, porém bons. Quem vai tirar print do momento é agora? Pronto. Vou até fazer assim, ó. Quem vai tirar print do momento é agora? E é isso aí. Deixa eu limpar aqui. Opa, bati na parede, desculpa. Agora vamos para as letras e para os números. Quem tiver de fone, abaixa o volume do seu... Abaixa o volume aí, abaixa o volume. 1, 2, 3 e... Já. Temos 2, temos 7. 27 anos? Temos 2 de novo, temos 5. 25? Diferença de idade? Não sei. Temos 7 outra vez. Alguém que nasceu em 77? Alguém que nasceu em 57? Sei lá. Alguém que tem 52 anos, 57 anos, 22 anos, 27 anos, 72, 75. Ou alguém que nasceu no mês de julho, ou no mês de fevereiro, ou no mês de... 5 é maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio. Sou pica, cara. Sou pica. Bom, quem leu, leu. Quem leu, leu. Quem leu, leu. Entendeu? Quem leu, leu. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não tô entendendo. Fé. Fé. Pode ser Fê de Fernando, Fernanda. Ou... Não sei porque que eu falei isso, mas KFC. A pessoa pode gostar de comer no KFC ou eu tô falando isso porque eu tô com fome? Não sei. Quilômetros. Uma pessoa que mora distante. Nome. Nair. Nair. Pode ser o nome da pessoa? Não sei. Esse Fê pode ser de fé ou pode ser de Fê, né? De Fernando. RT. RT, uma pessoa que usa rede social. Ó! Ah, não tem o O. Poxa. Não tem o O. Só tem o U, mas não vale.
Quem sabe o que é isso em inglês? Pois é. Tem uma Maíra, Maiara, Maia, sobrenome Maia, praia. Ver o amanhecer na praia. O F, né? Unidade Federal. Calvin Klein. Pode ser uma pessoa que se importa com itens de... Como fala? De marca? Ó, o ET aqui, ó. Do extraterrestre que eu falei. A energia extraterrestre. ET. Etc. Alguém que gosta de falar? Ou você gosta muito de falar? Uma pessoa que se importa com esse tipo de item? É coisa de marca? Aya. Aya. Aya não é uma empregada? Tipo daquela série que eu morro de aflição dessa série, do conto da Aya, que na verdade eu falo Handmaid's Tale. Pode ser alguém que já assistiu essa série, ou alguém que tem uma empregada doméstica. Ou... Hã? Não entendi o que é essa Aya aqui não. PT. Cair. Apartamento. Ar. Alguém que tem falta de ar. Alguém que tem asma. Alguém que gosta de moqueca. Reta. Essa reta aqui que eu pensei é alguém que é direta e reta. Direto e reto. Hatch. Alguém que gosta do Felipe Hatch. Alguém que fuma maconha. Não sei não, essa pessoa é toda certinha. Por que é hatch? Por que eu vi hatch? Freta. Olha o que eu pensei. Freta. Pra você fretar um bagulho, você freta um quê? Um jatinho, um avião. Alguém que tem condição financeira de fretar um jatinho? Alguém que trabalha com frete? Eu não sei. TRE. O que é TRE? Não sei o que é TRE. AF. AF pra você também, não sei o que é? Porra. CIA. Companhia. Vocês estão vendo mais coisa do que eu? Investigação? Alguém que trabalha com investigação? Ah, sim. Nome Mia. Mia. MIA em inglês não significa desaparecer? MIA. MIA. Tipo, I'm MIA. Always MIA. Será que eu tô inventando isso do cu? Alguém que desapareceu, alguém que vive sumido das pessoas, tipo, sabe? Alguém que não tá na vista das pessoas, alguém que todo mundo fica perguntando, ué, cadê essa pessoa? Tri.
o lugar do Brasil que as pessoas falam trilegal? Trilegal. Deve ser no sul, essas coisas tudo do sul. App. Alguém que faz música? Quer lançar um app? Face. Conhecer a pessoa pelo Facebook? Pia. Pia? Não entendi essa pia aqui não. Face. Kate. Alguém tem um apelido Kate? Catarina, Catarine. RIP, ó. Morte. Alguém. Rest in peace. Descanse em paz. Alguém que perdeu alguém. Ó, Kate e Fate. Fate é destino em inglês, não é? Fate. Pena que não tem um S pra eu meter um skate aqui, ó. Mas enfim. Não sei porque que eu pensei isso. Proteína. Alguém que... Sei lá, alguém que só tá fazendo uma dieta de proteína. Flamenguista. Ou melhor, ó. Cria, moleque. Cria. Eu acho tão ridículo quem fala assim. Cria, nós é cria. Alguém que é cria de algum lugar. Alguém precisa tomar PrEP? Se precisa, vai tomar, porra. Ó, carioca essa pessoa aqui, hein? Rap. O hobby de alguém deve ser, sei lá. Escutar rap, cantar rap. Ou você gosta desse tipo de música? Ó a Polícia Federal. Cara. Saiu cara 2 vezes, né? Face e cara. Vai vendo. Vai vendo. Quem leu, leu. Enfim, momentos. Far não é longe? PP. 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 O que é PP? Praia do PP? Não sei. É um carioca? A pessoa fala palavrão pra caraca. Se eu... Ah, pena que eu não botei tipo. Porque se saísse tipo aqui, eu ia falar que a pessoa é carioca. Uma criancinha chorando. Tia. Tia. Pé. Tia. Farm. Alguém que vive numa fazenda? Alguém que gosta de comprar roupa da Farm? Vocês estão com dinheiro, hein? Tem. Caneta. Gente, eu tô vendo umas coisas tão aleatórias.
Tai. Alguém com o nome Tai. Neta. Arme, que é braço. Net, internet. Qual é o nome daquelas fãs do Blackpink? Ah, tem que ter o Y, Arme. É com Yzinho, né? CPF. Enfim, gente. O que é onde mesmo? United Kingdom. É Inglaterra. Alguém quer ir pra Londres? Aquela cidade fedorenta. Net e IP. Alguém que entende de internet? Alguém que sabe mexer com programação, com TI? Eles têm TI aqui também, hein? Tip é... Porra, como é que eu vou trazer isso? Gorjeta. Enfim, gente, foi isso que eu consegui ver, essas letras aí. Alguém que é fã de Arctic Monkeys? AM? Alguém que escuta rádio? Quem escuta rádio hoje em dia com o Spotify aí, né, meu povo? Mas enfim, pode ser uma pessoa das antigas. Desculpa quem escuta rádio. Nossa, era tão gostoso. Ó, de Pamela. Era tão gostoso ouvir rádio, né? O que aconteceu com a magia de ligar o rádio? A internet acabou com tudo de bom. O quê? Enfim, gente, foi isso que eu consegui ver. Tirem print se necessário, se vocês quiserem. Espero ter me conectado com... com certeza nesse jogo aqui eu me conectei com vocês, pelo amor de Deus. Eu não sei com quem, mas tem uma pessoa que tem que ver esse vídeo aqui, porque tá tudo muito conectadinho. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês tenham gostado da tiragem e até a próxima, tá bem? Beijo! Oi, pessoal do Montinho 2, do Montinho 2 laranja, do 4 laranja. Vamos começar? Vou deixar aqui. Vamos lá. Baralho, mostra pra mim as características da pessoa com quem a pessoa do Montinho 2 laranja vai ter um relacionamento, vai se casar. É isso? O futuro esposo ou a futura esposa. Ih, minha voz tá falhando, peraí. O futuro esposo ou a futura esposa do pessoal do Montinho número 2. Do Montinho laranja. Chove, chuva. Chove sem parar. Faz uma prece pra Deus, nosso Senhor. A chuva vai parar de molhar o meu dia. Que é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e belo e inocente como a flor. Chove chuva. Vai conhecer a pessoa na chuva? Por que eu tô cantando essa música? A pessoa é fã do Jorge Benjor? Não sei, fica aí o questionamento. Uma pessoa mais velha. Olha só, talvez você até já conheça essa pessoa, só que essa pessoa não mostre quem ela é. Ou você mora distante dessa pessoa porque essa pessoa foi estudar em outro lugar, trabalhar em outro lugar. Acredito que seja novidade. Saiu essa carta no mesmo lugar no Montinho número 1. Mesmo lugar. É uma pessoa que... Peraí, deixa eu tirar o tarô pra poder tagarelar. Vamos lá.
Mulher, meu divino. Não, quero uma. Que é muito linda, mas quem vê é puro e belo e inocente como a flor. E ó, tem mais um aqui. Chove, chuva, chove sem parar. Ah, eu vou aceitar, né? Vixe. Ah, tá, já entendi. Nossa, eu ia falar isso. Eita. Ué. Não. Aham, entendi. Essa daqui vai ficar no fundo do deck. Desculpa aí a tiragem esquisita. Vamos lá, eu tava sentindo isso. É uma pessoa que ou liga muito pra dinheiro ou trabalha muito. Eu acho que é um pouco dos dois. Uma pessoa materialista. Uma pessoa que no momento pode não estar numa boa condição financeira, mas está trabalhando bastante e está até desgastado de tanto trabalho. E é uma pessoa que está esperando o retorno do próprio trabalho. Ou seja, uma pessoa que já plantou, só que ela está esperando há um tempo o retorno disso, só que ainda não chegou e isso está deixando essa pessoa estressada. É uma pessoa generosa, por mais que seja uma pessoa muito ligada a dinheiro, pode ser uma pessoa que gosta muito de presentear ou que você conheça essa pessoa quando essa pessoa estiver fazendo algum ato de caridade ou... Como é que eu vou explicar isso? Ou quando você estiver num grupo de pessoas. Talvez você conheça essa pessoa num grupo de pessoas. Isso se você já não conhece, né? Não precisa ser necessariamente caridade. Pode só ser um grupo de pessoas em que tem uma troca de alguma coisa. Vamos supor, se você tá num grupo de... Não sei, num grupo de gente que lê livro, vocês trocam informações dos livros que vocês estão lendo. É um exemplo. Tem uma troca nesse grupo, que essa pessoa participe, que você pode conhecer ela nesse grupo, entendeu? Pode ser uma troca de ajuda. Não sei, uma troca. É uma pessoa que já teve um relacionamento sério e não é tipo namoro, é um casamento. E esse casamento chegou ao fim. E talvez essa pessoa... Foi essa pessoa que saiu de casa ou essa pessoa foi morar em outro lugar para se afastar dessa situação. Uma pessoa que mudou de estado... Pode ter mudado de estado, de bairro, de cidade ou de país para finalizar esse ciclo de uma vez. E foi um ciclo muito... Um ciclo muito doloroso para essa pessoa. Terminar esse relacionamento foi muito doloroso para essa pessoa. Foi um trauma. É uma pessoa muito ativa, aquela pessoa que tem muita força de vontade, pode ser até uma pessoa espertinha. Por isso que eu tava pensando, uma pessoa que pode ser de outro país também. Outro país ou outra cidade, uma pessoa de uma outra localidade. Ou que a pessoa veio morar no lugar que você mora, porque se mudou depois de um casamento. Ou uma pessoa que foi embora, foi viajar, foi morar em outro lugar, por causa de um término também. Pra se afastar, sei lá, de memória ou da pessoa. Não sei. É uma pessoa que tem solução pra tudo. Você chega reclamando e a pessoa chega com problema. Não, porra, falei errado. Você chega reclamando e a pessoa chega com a solução. Ai, gente, desculpa. É que eu tô meio enjoada, eu tô meio tonta. Enfim. Como eu tava falando, é uma pessoa muito esperta, uma pessoa muito sagaz. Pode até ser uma pessoa meio rata. Eu não acredito que seja o caso, mas pode ser uma pessoa, sabe? Que tenta sempre estar um passo à frente dos outros. Ou que tira proveito disso, entendeu? Vai saber. Ah, sim. E se essa pessoa faz esse tipo de coisa, ela faz por debaixo dos panos. Não é uma pessoa que ela faz a chataria dela escancaradamente. Porque aqui a gente vê tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. Pode ser uma pessoa espertinha que gosta de fazer as coisas por debaixo dos panos.
E eu não acredito que isso tenha a ver com vida amorosa. Eu acredito que isso tenha a ver com trabalho. Enfim. Pode ser uma pessoa mais velha que você. Uma pessoa de outra cultura. Uma pessoa muito cabeça. Muito cabeça. Uma pessoa muito mais cabeça do que coração. Uma pessoa muito apegada a bens materiais e muito trabalhadora. Pode ser uma pessoa muito estressada porque trabalha muito e é uma pessoa muito determinada. Um go-getter. Aquela pessoa que, sabe, vai e faz. Ela não é a pessoa que não espera ninguém. É uma pessoa que tem muita força de vontade. Pode ser uma pessoa fisicamente forte também. Uma pessoa, sei lá, aguente muito peso, aguente carregar muito peso. Ou uma pessoa que tenha músculos. Ou não tenha músculos, mas que seja muito forte. Pode ser até aquela pessoa que você olha pra pessoa e pensa, nossa, mas essa pessoa é forte, nem parece. Enfim. Vou pra esse oráculo aqui. Deixa eu subir aqui rapidinho. Eu espero que hoje esteja ok pra vocês verem aí. Me mostra o oráculo, característica. Uma só, por favor. Característica dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Uma só, meu amor, uma só pra mamãe. Uma só. Obrigada. Curiosidade. Modéstia. Alegria. Quando essa pessoa terminou esse relacionamento, esse casamento que tinha, perdeu toda a alegria de viver. E era uma pessoa alegre, uma pessoa pra cima. Mas a finalização dessa relação acabou com essa pessoa. Acabou com essa pessoa. Eu tô falando muito baixo? Desculpa, que eu tô falando pra baixo. A finalização desse relacionamento acabou com essa pessoa. Tirou toda a alegria de viver que essa pessoa tinha. Mas esse ciclo ou terminou recentemente. Pera, deixa eu terminar de tirar. Esse ciclo pode ter terminado recentemente. Ou essa pessoa saiu desse sofrimento que esse ciclo trouxe recentemente, entendeu? Superou recentemente. Não, porra. Não, saíram muitas, não vou aceitar. Eu quero uma só. Vamos lá. Adianta eu falar que quero uma? Malícia. Eu tô falando que essa pessoa tem malícia e ela tem malícia pra dinheiro. Não é malícia de relacionamento. É malícia pra dinheiro, pra saber ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro nas custas dos outros, entendeu? E isso não precisa você ser uma pessoa... Olha que legal, almas gêmeas. Não precisa você ser uma pessoa desonesta, não. Mas vamos supor, você é um comerciante. Aí você cobra um preço muito acima do valor do produto para você ter lucro. Pode ser isso, entendeu? Tem alguém assistindo Stranger Things. Inquietude. É uma pessoa inquieta. Quando ela tem uma meta pra bater, algo pra fazer, ela não vai parar até ela alcançar, entendeu? Ela não vai parar até ela fazer o que ela precisa fazer. Ok. Em suas mãos. Você que escolhe. Das duas, uma. Se essa pessoa mora em outro lugar, é você quem vai escolher se vai se permitir ter isso com essa pessoa, porque é uma pessoa de outro lugar, né? E ir até a pessoa, rolar essa viagem. Ou se permitir viver isso com essa pessoa ou ir embora. Você é quem escolhe o que vai acontecer, você que decide. Entendeu? Dá uma chance pra pessoa ou não. Independente de envolver viagem ou não, entendeu? Você quem decide. Pode ser... Olha só. Que pessoa contraditória, né? Ao mesmo tempo que é uma pessoa muito apegada a dinheiro, a bens materiais, que, né? De ouros.
Ah, vou falar aqui, é uma pessoa com certeza mais velha. Não tem isso da pessoa ser mais nova, tá? É uma pessoa, é um homem feito. Você não é um homem feito fisicamente, é um homem feito de mentalidade, entendeu? Aqui não tem nenhuma criança. Como a pessoa pode ser tão apegada a dinheiro, mas ao mesmo tempo ser modesta? Ah, pode ser aquela pessoa que ela não se veste de acordo com a condição financeira dela. Ou seja, sabe o Mark Zuckerberg? Ele é muito rico, tipo, ele é trilhardário, sei lá quantos dinheiros ele tem na conta. Ele tem muito dinheiro, ele tem dinheiro pra caralho. Só que ele se veste super simples. Você sempre vê ele com uma regatinha básica branca e uma calça jeans, entendeu? É isso, essa pessoa, você vai olhar pra essa pessoa e você não vai ver essa pessoa ostentando nada. Porque não é essa forma que a pessoa ostenta, entendeu? Não é com bens materiais, não é com roupas caras. Como eu falei, é uma pessoa que tem malícia para negócio, uma pessoa muito esperta, muito safa, quando o assunto é dinheiro. É a pessoa que multiplica dinheiro. Aquele bagulho de Midas, como é que é o nome? Ai, eu tava lendo sobre isso esses dias. Enfim, depois procura no Google. O Midas é a pessoa que atrai dinheiro e que ela... Como é que é o nome disso? Multiplica. Ela tem a mão abençoada, ela multiplica dinheiro. E essa pessoa investiu em alguma coisa recentemente. Recentemente não. Essa pessoa investiu em alguma coisa há um tempo e isso não tá dando retorno, tá deixando a pessoa estressada. O que mais que eu posso falar? Novamente, pode ser uma pessoa que vem de longe, é uma pessoa muito cabeça. Muito cabeça. Aquela pessoa muito boa em matemática. Aquela pessoa que faz conta de cabeça com uma facilidade muito grande. E pode estar saindo de um período depressivo, tá? Mas essa pessoa não é depressiva, é uma pessoa alegre. Só que essa finalização aqui tirou a alegria dessa pessoa. Mas, no geral, é uma pessoa alegre. E você pode conhecer essa pessoa participando de algum grupo. Alguma coisa que tem mais pessoas. Pode ter uma troca de informação. Pode ser até um workshop, entendeu? Porque tem troca de informação no workshop. Tem troca. Você paga pelo workshop e a pessoa te ensina uma coisa. É uma coisa que você vai conhecer essa pessoa numa situação de troca. Não tô falando que é troca da OLX, não, tá, gente? É só uma troca. Quem sabe, né? Pode ser. Enfim. Deixa eu terminar aqui. Vou falar o que eu falei no outro montinho. Esse baralho aqui, eu não tenho costume com ele. Eu tô fazendo um teste com ele. Eu acho ele mega esquisito. Então pode ser que algumas definições eu não saiba te explicar. E aí eu tire outra carta por cima, tá bem? Porque, ó como esse baralho é tudo errado. Desculpa a pessoa que criou esse baralho. Eu acho ele mega esquisito, mas enfim. Se alguém souber usar ele, quiser me ensinar, estou aberta a ensinamentos. Porque, olha... Não. Ai, puta merda. Desculpa, gente. Só um minuto. Pronto. Vai. Ok. Como... Group Living. Tô falando grupo... Desculpa. Group Living. Ó, saiu comunidade. Alguma coisa em comunhão com outras pessoas. Vai ser nesse lugar que você vai conhecer. Saiu a curiosidade, eu não falei. É uma pessoa muito curiosa. Pode ser uma pessoa que... Olha só, por mais que essa pessoa seja curiosa, não é uma pessoa que é direta, tá? Que sai perguntando as coisas na cara dura. Ela fica esperando pra ver o que é, entendeu? Vítima. De novo essa carta. Vítima. Essa pessoa pode ter se sentido vítima do último relacionamento que teve.
baralho esquisito. Me ajuda. Hipocondria. Hipocondria é uma pessoa que... O doido do remédio, sabe? Tem remédio pra tudo, toma remédio o tempo todo. Às vezes nem precisa. Também, ou tanto de estresse que essa pessoa tem. A pessoa que anda com uma bolsinha de remédio. Você chega na casa dela, tem uma caixa cheia de remédio. Ou pode ser que no momento, né, essa pessoa esteja tomando muito remédio. Até porque tá saindo de um momento difícil. Vítima de novo. Tortura. Que isso? Essa pessoa pode ter sido vítima de abuso psicológico. Sabe quando você tem um parceiro narcisista? Ou psicopata mesmo. Gente, saiu vítima 2 vezes. Das duas, uma. Ou é uma pessoa que passou por uma barra muito pesada, ou é uma pessoa que se faz de vítima. Pode ser, porque caiu aqui na malícia. Enfim. Uma pessoa que se safe das coisas se fazendo de vítima. Que a solução dessa pessoa para as coisas não seja encarar de frente, seja se fazer de vítima. Lembrando, eu tô vendo as coisas boas e as coisas ruins, então, né? Todo mundo tem coisa boa. Se eu for ler você, vai aparecer um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Então, é isso, galera. Ok. Artista marcial. Arte marcial. Assim, pode ser uma pessoa... Ai, eu luta! Força! Sim! Que legal! Pode ser uma pessoa que lute Muay Thai, Jiu-Jitsu. Nossa, eu falei isso em outro vídeo. Ontem, eu acho. Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê, Taekwondo, Judô. Todo esporte marcial que você precisa de luta. Você precisa de força e tem algum tipo de luta, algum tipo de duelo com outro oponente. Como é que é aquele que fica um em cima do outro? Que eles usam um chapéu pra proteger a cabeça, um boné pra proteger a cabeça. Enfim, artes marciais. Essa pessoa pode praticar boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, enfim, lutas marciais, artes marciais. Força, por isso que eu tô falando, essa pessoa é muito forte. Uma forma que essa pessoa tem. De puta que pariu, olha esse barulho. Quem é esse cu de lata que tá ouvindo a televisão nessa altura? Meu Deus! Desculpa, presta atenção. Essa pessoa cura a inquietude dela com a luta. Essa arte marcial é como se fosse o refúgio dessa pessoa. Sabe quando as pessoas vão pra academia pra desestressar? Essa pessoa faz essas aulas de luta pra aliviar a tensão dela, entendeu? Como é que pode uma pessoa fazer... Porque assim, pra você fazer arte marcial, você tem que ser todo certinho. Eles exigem muita disciplina. Se você tem essa disciplina toda, por que você é um hipocondríaco? Pode... Olha só, como é uma pessoa que se faz de vítima, que é uma possibilidade, realmente essa pessoa pode ter sido vítima, realmente. Mas é como se a pessoa aumentasse, às vezes, o problema ou as coisas que aconteceram. Essa pessoa pode usar isso, o fato de estar tomando remédio, essa hipocondria dela, pra se fazer de vítima. Tipo, eu sou tão coitada, tô tomando não sei quantos remédios pra isso e aquilo. Vem cuidar de mim, sabe? Esse tipo de coisa. Olha como eu sou coitado, olha como eu tomo remédio, olha quanto remédio eu tenho que tomar. Pobre de mim. Enfim. Profissional. Artista. Pode ser uma pessoa que, né, seja artista e que... Nossa, de novo, saiu a mesma carta no deck, de novo. Na opção passada, saiu a mesma coisa. Pode ser uma pessoa muito bonita fisicamente. Muito chamativa fisicamente. E
Essa pessoa pode ter algum hobby. Essas duas cartas saíram no outro negócio, no outro montinho. Essa pessoa pode ter algum hobby. E esse hobby pode trazer dinheiro. Ou você pode conhecer a pessoa através de um hobby. Tipo, você é artista, você faz quadro, pinta quadro. Aí a pessoa vai numa exposição ou numa feira que você está expondo o seu trabalho e se interessa por um trabalho seu. Ou pode ser... Não entendi. Esse artista tem a ver com você? É você que é artista? Essas duas coisas, Que engraçado, né? Isso de lutar, de fazer artes marciais e isso de ser um artista pode ser uma válvula de escape para a pessoa, ou pode ser uma pessoa que ganha dinheiro com a própria arte. Não precisa ser arte necessariamente, pode ser alguém que tem habilidade com as mãos e ganha dinheiro com isso. Vamos supor, você é um marceneiro, você faz o bagulho à mão. E você é muito bem reivindicado porque seu produto tem qualidade. Então você ganha muito dinheiro com isso, entendeu? Enfim, várias possibilidades. Vamos para essas cartinhas, esses arquétipos. Vou tirar 4, tá bem? Não, deixa eu cuidar direito, porra. Deixa eu embaralhar direito. Vai. Eita. Vamos lá. Mostra pra mim 4 características dessa. Meu amor, eu só quero 4. Você botou muito. Vai, ajuda a mamãe. Tá merda. Não vou aceitar, porque essa caiu no outro. Não vou... Desculpa, é porque caiu na outra tiragem essas 2 cartas. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Pronto. Essa carta é difícil de embaralhar. Vai, mostra pra mim, por favor. Ok. Rei ou rainha. Detetive. Nossa, essas cartas caem o tempo todo. Eu já não aguento mais. Ok. Midas! Midas, caralho! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pera aí. Opa, uma criança gritou aí. Os pais socorram a criança. Hedoísta. Alguém que se importa com a natureza. Olha só, presta atenção. Midas. Eu falei, em um momento do vídeo, eu falei sobre toque de Midas. Toque de Midas. É esse o bagulho. Toque de Midas. Aquela pessoa que tem um imã. Imã pra ouro, imã pra dinheiro. Deixa eu ler. A habilidade criativa de transformar tudo ou qualquer coisa em ouro. É uma pessoa que se delicia em compartilhar as coisas boas da vida. Midas, Miser. Mas aqui a parte negativa que tem é um medo obsessivo de perder a sua riqueza, segurar o dinheiro e as emoções. Caralho, eu falei Midas. Eu fico boba quando essas coisas acontecem. E eu embaralhei direito, hein? Quer dizer, eu embaralhei que nem minha cara, mas eu não sabia que aquilo ia cair. Antes que vocês falam que é marmelada, que eu tô escolhendo o bagulho. Caiu rainha. Pode ser uma pessoa que tenha muita energia feminina. Também tem muita energia masculina, né? Porque pra mim, o rei de ouros, ele é muito... Como é que é o nome daquilo? Sugar Daddy. Ele tem muita energia de Sugar Daddy. E rainha pode ser até a forma que essa pessoa te trate, né? Como uma rainha. Radia poder feminino e usa sua benevolência e autoridade para proteger os outros, os mais fracos. Detetive, a gente já sabe o que é, né? A pessoa que presta atenção em tudo, em todos. Eu até falei disso. Que a pessoa Eu falei isso nessa tiragem? Curiosidade, ó.
Curiosidade. Detetive. O detetive é quem... Não é pesquisa. Quem estuda a vida do outro, né? Pra saber dos mínimos detalhes. É uma pessoa curiosa. Eita. Mas não é uma pessoa... Desculpa. É uma pessoa curiosa, mas não é uma pessoa que deixa explícito que ela é fofoqueirinha, entendeu? Como eu falei, é uma pessoa que faz as coisas por debaixo dos panos, mas não tem a ver com num relacionamento. Não é porque a pessoa faz as coisas por debaixo dos panos que num relacionamento vai fazer isso também. A gente tem egoísta. Eu acho que é alguém que ama a natureza. Deixa eu ler. Inspira energia criativa. Inspira as pessoas a abraçarem a energia criativa e as coisas boas da vida. Celebra... é uma pessoa que se acha muito bonita e que ela celebra. Não... por isso que saiu aqui no Midas. O Midas, ele também celebra as coisas boas da vida. Tipo, ele gosta de viver o melhor da vida. E é isso. Esse enoísta é isso. Alguém que gosta de viver do melhor. Da melhor forma. De ter as melhores coisas. Que se sente bem quando tá cercado de ouro. Desculpa os barulhos externos. Essa música deve estar saindo no vídeo. Eu vou terminar e vou... Desculpa, gente. Enfim, vocês entenderam, né? É uma pessoa que gosta das coisas brilhantes da vida. Criança eterna. Determinação em continuar num corpo jovem. É uma pessoa que tem a determinação de se manter jovem. Não só fisicamente, mas no espírito e na mente. A habilidade de ver as coisas com os olhos... com os olhos de criança. Que bonito. Tá vendo? Essa pessoa tem as coisinhas ruins dela, mas eu também tenho as coisas legais. Vamos para as características. Gostei dessa pessoa, gente. Gostei. Vou embaralhar aqui na frente de vocês. Eu ainda tô besta que saiu esse Midas. Droga. Mais uma. Pronto. Tirei bastante. Eita puta merda. Desculpa o barulho. Capricórnio. Claro, eu falei de Sugar Daddy. Você fala em Sugar Daddy, você pensou no pessoal de signo de terra. Touro, Capricórnio e Virgem. Dominador. Por mensagens. Praia. Brigão. Pessoa que gosta de briga. Simples. Eu falei, é uma pessoa que se veste de forma simples. Encantador ou encantadora. Atencioso ou atenciosa. Signos de ar. Pode ser, né? Uma pessoa muito mental, muito cabeça. Muitas mensagens. Snob. Faz sentido com aquele... Com isso aqui, ó. Endoísta. Essa pessoa gosta do bom e do melhor, né? Vai que por ser uma pessoa que só gosta do que é o bom e o que é melhor, o que brilha, o que é caro, se torne uma pessoa snob por isso. Tipo, eu tenho ou você não tem. Ai. Tímido ou tímida. Inteligente. Família. Uma pessoa muito família. Engraçado, não saiu nada da família dessa pessoa. Visões de mundo diferentes. Espiritualista.
Colecionador, claro que é um colecionador, é um rei de ouros. Não é nem que os reis de ouros são colecionadores, mas eles são apegados às coisas que eles têm. Influenciável. Ah, não gostei não. Mas enfim. Sábio. Uma pessoa sábia. Talvez porque já tenha vivido muito, né? Não por ser velho, mas por já ter passado muita coisa. Puta merda, meu vizinho ligou o caralho do som, porque eu sou uma cachorra mesmo. Ó. Materialista. Claro. Nossa, bateu certinho. Energia masculina. Uma pessoa muito alta. Amante. Ai, gente, não vai dar pra competir com essa música. Não vai dar. Eu vou deixar assim, ó. E quando o Scudilata desligar a música, eu volto. Desculpa. Puta que me pariu. Oi, gente. Voltei. Ai, depois de 2 horas desligaram a música. Vamos continuar. A gente tem agnóstico. Temos militar. Temos área da saúde. Leão. Clara, né? Cadê o dominador? O mandão. Enfim. Amante. Amante. Pode ter sido isso que causou esse momento de 10 de espadas nessa pessoa, né? Descobri que tinha uma outra pessoa na jogada. Um trauma. Ou pode ser outro motivo, né? Touro. Tô falando que tem gente de signo de terra. Delicado. Determinado. Eu falei determinado. É aqui, ó. Determinada. Pessoa determinada. Ah, meu Deus. Racional. Pessoa racional. Poder de cura. Eita, puta merda. Poder de cura. E desligado. Ou essa pessoa finge, né, que ela é desligada pra captar mais informação. Quem sabe? Ou a pessoa é desligada e não presta atenção nas coisas. Quem sabe? Eu vou aproximar o coração pra vocês tirarem print. Será que assim tá bom? Quem tirou o print, tirou. É só dar pausa, gente. Dá pausa e tira o print. Quem tirou o print, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Ai, meu braço tá doendo. Desculpa o barulho, tá, gente? Vou pra esse aqui. Oh, it's a perfect love story anyway. Anyway. Clichê, 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 clichê. Oh, what the hell was worth it takes a day. Anyway. Mas tá bom. Peguei muito, né? Vamos começar. Montanha. Essa pessoa pode gostar de escalar, morar perto de uma montanha, ou gostar de lugares montanhosos. Interferência. Pode ser o trauma, né, que essa pessoa sofreu com a interferência de alguém no antigo relacionamento que tinha.
interferência. Porque eu não tô vendo nenhuma interferência aqui, não. De terceira pessoa. Mind é mente. É uma pessoa muito mental. Eu falei, aquela pessoa que faz conta na cabeça, de cabeça, tem facilidade. Abundante. Claro, né? Saiu o próprio Sugar Daddy aqui. Abundante. Ai, desculpa que tá bagunçado. Pronto. Pra cá. Angel. Uma pessoa que gosta de ajudar as outras. Ou que participa de algum projeto social. Como é que fala? Esses projetos que ajudam as pessoas. Coisas beneficentes. Uma pessoa generosa. É isso. Uma pessoa generosa, que gosta de compartilhar. Abandono. Pode ter algum trauma, né? Em relação ao abandono. Eu não vou lembrar nem o que eu tava falando, porque eu juro, fazem umas 2, 3 horas que eu parei de gravar. Desculpa. Foreign. Nossa, essa daqui sempre cai. Tem alguém que tá afim de um gringo. Foreign não é necessariamente um gringo, né? Porque gringo é alguém que não é da América do Sul, basicamente. Alguém de outro lugar. Que seja da América do Norte, Europa, ou sei lá. Como é que é o nome daquele lá? Ásia. Pra esses lados aí. Qualquer um que não é da América do Sul, a gente pode ver como gringo, né? Eles até acham que é uma expressão maldosa. Aqui no Brasil não é, mas o ponto é que a pessoa que é um foreign é alguém que vem de longe. Não é necessariamente um gringo. Pode ser alguém que é do seu país, mas que vem de outro lugar. Vamos supor, alguém que é do Acre. Entendeu? Deceit. Decepção. Essa pessoa tá saindo de uma grande decepção que teve. Olha, eu falei isso do foreign. Aqui, da viagem. Eu falei isso. Da distância geográfica. É que eu esqueci, gente. Perdão, a minha memória é de centavos. Deceit é uma decepção que essa pessoa tá se recuperando. Tá saindo dessa energia agora. Deceit desculpa, eu tô repetindo deceit. Deceit eu não tô falando o que é. Deceit é decepção. Poesia, poetry. Pode ser alguém que gosta de ler poesia, gosta de escrever poesias. Cerimônia. Essa pessoa pode participar de algum tipo de religião que tenha uma cerimônia. Vocês estão ouvindo o búfalo do meu vizinho pisando na minha cabeça porque ele é um arrombadinho do caralho? Pois é. Pode ter algum tipo de religião que essa pessoa segue e nessa religião tem alguma cerimônia, né, de iniciação. Ou pode ser cerimônia, como eu já falei em outros vídeos, de aniversário, casamento, conhecer essa pessoa nessas condições, né? Órfã. Uma pessoa que já pode ter perdido alguém importante da família, ou não ter mais a família. Knowledge. Sim, é uma pessoa muito inteligente, muito astuta, muito estudada. Muito estudada. Aquela pessoa que gosta de ler um livro. E sabedoria nem sempre tem a ver com livro, né? Você pode ser sábio porque você adquiriu durante a vida sabedoria com as suas experiências. Pode ser isso também. E como é uma pessoa que eu julgo que é mais madura, não precisa ser mais velho, porque, né? Tem gente que é mais novo que a gente que já viveu muita coisa. Idade não quer dizer maturidade. Pode ser uma pessoa que já viveu bastante. Believe é uma pessoa que é positiva, sabe? Ela acredita sempre na melhor resolução das coisas. É uma pessoa que crê. Como falou que a pessoa é agnóstica, pode ser só uma pessoa que acredita no melhor das pessoas.
engraçada essa mistura, né? Ao mesmo tempo que é uma pessoa que acredita no melhor das pessoas, é uma pessoa que tem malícia. Uma pessoa equilibrada, porque geralmente quem acredita no melhor das pessoas é meio cego, né? Tipo, ai, as pessoas têm sim um lado bom e aí esquece de ter sagacidade. Enfim. Hero. Oh, como é que fala isso? A pessoa que tem a mania de herói, né? Que gosta de ser visto como um herói. Ou que realmente já possa ter sido o herói de alguém, já tenha salvo alguém de alguma coisa. Às vezes, gente, você ajudar uma pessoa, não sei, você tá andando na rua e aí tem alguém que para e fala, pô, eu acabei de ser roubada. Isso quando não é golpe, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tem muito esse golpe do, ai, acabei de ser roubada, você pode me dar um dinheiro pra eu voltar pra casa? Mas às vezes tem gente que realmente tá precisando e você pra ajudar a pessoa de alguma forma, você acaba sendo o herói do dia da pessoa. Não, às vezes não precisa salvar alguém de um incêndio pra você se tornar um herói. Pode ser uma coisa mínima, mas que valha muito pra outra pessoa. Agosto. Saiu Leão ali, né? Se eu não me engano. Leão é julho e agosto. Deixa eu tirar isso daqui. Moderno. Vai ser uma pessoa toda moderninha. Toda pra frente. Moderna na forma de pensar, na forma de se vestir. É o que tem, né? Uma pessoa ligada à tecnologia. Uma pessoa que compra coisas modernas. Por que não? Observation. Eu falei aqui, ó. Detetive. Observação, detetive, e a gente tem a curiosidade. É uma pessoa que presta muita atenção, muito observadora, que nota detalhes mínimos. Ó, a imagem da mulher olhando o livro. Uma pessoa muito atenta. A gente tem Italian também, saiu Italian no primeiro montinho. Pode ser uma pessoa com características ou que tem, sei lá, um sobrenome italiano, não sei. Ou pode ser um italiano, né? Já que saiu Foreign. Cadê o Foreign? Aqui, ó. Climb. Ó, montanha, que foi a primeira coisa que saiu. Pode ser uma pessoa que curta escalar. Ou uma pessoa que tá num processo, né? Como é que eu vou explicar isso? Às vezes a gente passa por uns processos na vida. Às vezes sempre, todo mundo passa por isso. Que a gente tem que escalar uma montanha, né? Tipo, pra chegar num objetivo a gente tem que passar por uma dificuldade. Essa pessoa podia estar passando por isso. Até porque essa pessoa tá estressada no momento. Desculpa meu braço no meio do negócio. Podia estar passando por esse momento de montanha, né? De uma escalada na vida. E essa pessoa tá chegando ao clímax, à resolução dessa montanha. Toda vez que eu falo montanha, eu fico pensando naquela música da Miley Cyrus. Aqui não macie. Como é que é o nome dessa música? The Climb, porra. The Climb. A escalada. Essa música é mó de crente. Vai que essa pessoa tá passando por esse momento. Donkey. Donkey é burro. Então, pode ser uma pessoa que não... Ai, sim! Uma pessoa que finge que ela é burra, mas de burra essa pessoa não tem nada. Ó. A pessoa finge que ela é lesadinha, ela é redinha, que não tá prestando atenção, mas tá prestando atenção em tudo, tá? Ó, como é que a mulher tá? Fingindo. Tem um livro aqui. E ela furou o livro e tá olhando pelo buraco do livro. Ela finge que não tá percebendo nada, que ela é burra, mas ela não é. Opa, isso aqui. E aí a gente tem dezembro, claro, Capricórnio. Tem outro signo em dezembro, além de Capricórnio? Deve ter Sagitário, né? Mas eu tô sentindo alguém de energia de terra. Pode ter terra e fogo no mapa, né? Porque a pessoa, ela age. É uma pessoa que vai e faz.
Bom, vou levantar para vocês tirarem um print. Quem for tirar print no momento é agora. 1, 2, 3 e... É isso aí. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, é só voltar e dar pausa e tirar. Né? Porque a gente está na internet, não na época das cavernas. E agora, quem estiver de fone de ouvido, por favorzinho, abaixe o volume da sua televisão e me escute pelo telefone. Porque eu vou fazer barulho. 1, 2, 3 e... Quando eu botar a mão ali, vai fazer barulho. 1, 2, 3 e... Peraí. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna make it move. It's the climb. Keep on moving. Keep fighting. Keep the faith. Keep the faith. Porra. Que frase, que palavra que eu vou formar com isso aqui? Eu pensei em repouso, mas não tenho... Ai, enfim. A gente tem rap, pelo menos. A gente tem... Japa. Não. A gente não tem nem japa. A gente tem RJ. O que eu faço com esse RJ? A gente tem PS de pronto-socorro. A gente tem um ok. Um au. Alguém que tem um cachorro. Ena. Não. São. Alguém? Não sei. PK. Patrick. Que eu pensei, Saint Patrick, de santo, Saint Patrick, PK. O que é isso, Saint Patrick? Esse Saint Patrick é do quê? Se eu não me engano, não tem a ver com alguma coisa irlandesa, dia de Saint Patrick, que é o dia que... o dia da sorte lá dos irlandeses. É o dia que as pessoas se vestem de verde. Principalmente em Londres, né? Será que eu tô falando merda? É que eu não tenho certeza. Eles se vestem de verde. Aí você encontra um monte de ruivo na rua. E isso eu já vi aqui no Brasil também. Recentemente, se eu não me engano, quando eu tava na casa da minha tia mora em São Paulo. Tava tendo alguma coisa de Saint Patrick lá em São Paulo. Sendo que isso foi o quê? 1, 2 meses? Mas Saint Patrick, eu não sei quando é o Saint Patrick. Vai que tem alguma simbologia especial nisso. Vai que essa pessoa tem alguma coisa a ver com a Irlanda. Seja uma pessoa ruiva, ou seja uma pessoa muito sortuda, ou seja apenas uma pessoa que bebe muito. Não sei. São Paulo. SP. RJ. Pode ser essa distância entre vocês, né? Eu. USP. Alguém que estuda na USP. João. Alguém que se chama João. Réu.
Pós. Alguém que tá fazendo pós-graduação. Podia ser um Rena de Renato, Renata. Sopa. UPA. Alguém trabalha na UPA? UPA aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se é igual em todo lugar. UPA é a unidade de pronto atendimento. É um pronto-socorro, um PS que eu tinha visto, né? PS. Coringa? Alguém que curtiu o filme do Coringa? Eu espero que seja alguém que não haja como Coringa, né? Joker. Up. Levantar, né? Tá na hora dessa pessoa levantar. Ó, como a pessoa tá. Up. Tá na hora, né, gente? De se curar. Ai, gente, eu não tô vendo mais nada. Quem? Ó. Quem? Pode ser alguém que seja todo perfeitinho esteticamente. O namorado da Barbie. Sabe aquela pessoa padrão? Independente de cor, de gênero. Uma pessoa padrão, que você olha pra pessoa e fala, nossa, que pessoa padrãozinha. Jor. Não foi esse montinho que eu comecei cantando Jorge Benjor? Pode ser um fã de Jorge Benjor? Caralho, foi esse mesmo? Se foi, a minha memória tá muito boa. A Gen é com J? A Gen é com J ou é com G? Eu vou fingir que não. Eita! Quem viu, viu. Cauê. Nora. Raquel. Raquel. Tá errado esse Raquel, hein? Eu sei que isso é errado. AK. Não falou que era alguém militar? Alguém que sabe mexer com esse tipo de armamento? SJ. São João. Ó, eita, gente. Preso. Preso aonde? No passado? Maju. Puta merda. O que foi que caiu no chão agora? Vai ficar no chão. Eu, hein? Ju. Ou presa, né? Alguém que tá preso em alguma situação. Enfim, gente, foi isso que eu vi. Ah, se tivesse um Z, ia ser uma pureza bonita, né? Alguém que joga Ark. Espírito Santo. Ai, gente, eu tô tirando leite de pedra. Suar. JP.
sua. Seu. Só. Enfim, isso foi o que eu consegui ler nas letras. A gente tem o número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Que delícia. A gente tem o número 23, o número 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50... Oh, puta merda. Vocês não vão me fazer falar tudo isso, né? Só vocês fazerem a combinação aí, né? A gente tem o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. É isso, né, gente? Porco. Alguém que gosta de comer porco? Ou alguém que gosta de outra coisa? Enfim, quem viu, viu. Foi isso que eu consegui ver nesse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que a gente tenha se conectado. E até a próxima. Beijo. Ai, meu Deus. Oi, pessoal do montinho número 3, que é o montinho do 4 azulzinho. Caso vocês tenham esquecido. Ou eu tenha esquecido, tenha escolhido errado. Vamos ver as características da pessoa com quem vocês vão construir algo, com quem vocês vão casar? É isso? Eu já até esqueci a pergunta, puta merda. Futuro ou futura esposa, né? Que delícia. Não, nem comecei ainda. Essa carta caiu em todos os montinhos. Se cair nessa daqui, vou ficar intrigada. Vamos lá, quem é essa pessoa? Ok. Quem é essa pessoa, baralho? Outro rei de ouros? Quem é essa pessoa? Mostra pra mim quem é essa pessoa. Pode ser uma pessoa com quem você já trocou mensagem. Nossa, que coincidência, bem na hora que eu ia falar. Que delícia! Que delícia, Mickey, que delícia. Desculpa, eu vou ficar sério agora. Uma pessoa com quem você já deve ter trocado muita mensagem, ou quando você conhecer essa pessoa, vocês vão conversar muito por mensagem em rede social. Muito. O peixe é fluxo, né? Pode ser uma pessoa que tem uma boa condição financeira, porque o rei de ouros saiu perto do cara. Vamos ver o resto. Não. Vai direito, pô. Uma carta só. Parece que quando eu falo que é pra fazer uma carta só, vocês tiram a onda com a minha cara, né? Uma carta, por favor. Tá vendo como me fazem de otária? Uma carta, por favor, uma cartinha só, vai. Uma cartinha. Enfim, momentos. Eita, alguém que levou um golpe? Alguém que levou um golpe de um ex-relacionamento? Ou nem foi isso. Pode ter sido alguém que se envolveu com outra pessoa e essa pessoa só tinha interesse na estabilidade financeira que essa pessoa tinha para proporcionar. Pode não ter sido um golpe em si, pode ter sido só uma pessoa traiçoeira e aproveitadora. E que obviamente traía a confiança dessa pessoa. Ou roubava dessa pessoa, não tenho certeza. Se eu posso estar falando merda. Deixa eu terminar. E essa pessoa ainda tá rondando essa pessoa. Tipo, é uma coisa que já foi finalizada aqui.
Mas é como se a ex dessa pessoa ainda tivesse, ou ex, né? A ex ou o ex dessa pessoa tivesse rondando essa pessoa ainda. Se vocês estiverem ouvindo um barulho muito esquisito, é a minha geladeira. Eu não tenho como calar a minha geladeira. É o lugar de fala dela. Ela está no lugar dela, a casa dela, né? Opa! Não vou aceitar, não vou aceitar. Mostra pra mim, Tarô, quem que é essa pessoa, por favor. Obrigada. Vixe! Pode ser uma pessoa que tá fechada pra relacionamento agora, justamente por esse baque que levou. Por estar escaldado. Uma pessoa que se fechou depois que se sentiu enganada. Tá? É uma pessoa que no momento tá sendo mega racional porque, né, passaram a perna nessa pessoa, enganaram essa pessoa se sentiu enganada e traída. Então, né, a gente tá vendo aqui que é uma pessoa que tem traumas. Que delícia, né? Não, caiu 4, 5, por favor. Toma vergonha. Uma só. Obrigada. Carro. Pode ser alguém que quando vocês se conhecerem, a pessoa só queira um envolvimento casual ou sexual, puramente sexual, porque é uma pessoa que tá tipo, eu não acredito mais no amor, não acredito mais em ninguém vale 1 centavo, entendeu? É todo mundo filho da puta. Então não quero me envolver com ninguém. Ai, pensei que minha carta tava esquisita. Eu vou aceitar essas duas, porque... Não. Olha só. Quando essa pessoa perceber que você é a pessoa certa, que você é o parzinho dela, essa pessoa vai se fechar. Você não vai conseguir acessar essa pessoa por um tempo, porque essa pessoa vai ficar muito na defensiva, muito na racionalidade. Engraçado, né? A gente tem a rainha de espadas aqui no fundo do deck, a gente tem a rainha de espadas aqui. Por que tem 2 figuras da corte aqui? Pode ser que uma das pessoas seja muito racional, pode ser até você mesmo. Você que tá vendo o vídeo, você pode ser muito racional, fechado, muito certinho, sabe? Muito preto no branco. E essa pessoa não consiga te acessar por um tempo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não estou entendendo. Quem que é o fechado e quem é a pessoa aberta? Eu vou ler que a pessoa fechada... Olha só. Independente dessa pessoa ser fechada ou não, essa pessoa está procurando a mãe dos filhos dela. Ou o pai dos filhos dela. Ou dele. Não interessa o gênero. Mas está procurando, tipo... a pessoa para levantar e sustentar uma casa junto. Só que essa pessoa, num primeiro momento, ela pode dar a entender que ela não está interessada e que ela só quer coisa física, só quer algo sexual ou algo casual. Você ou essa pessoa, você pode acabar se fechando para essa pessoa por achar que essa pessoa só quer lelê, ou essa pessoa pode se fechar para você por estar sendo racional, entendeu? Mas é aquelas, né? É uma pessoa que por um período vai se afastar, mas vai ficar analisando de longe. Pra entender essas pessoas, né? Que povo doido. Oráculo, mostra pra mim mais característica, por favor. Ok. Difícil lição.
Essa pessoa passou por uma... Desculpa. Essa pessoa passou por uma relação que foi muito... O resultado dessa relação foi muito difícil para essa pessoa. E é por isso que essa pessoa se mostra indisponível e, tipo, sem vontade de tentar ou finge que não se interessa, quando na verdade é mentira. A pessoa tem muito interesse sim em encontrar alguém. Tem muito interesse sim em fazer dar certo. É mais a descrença da pessoa que faz ela se fechar e se mostrar fechada. Essa pessoa aqui não é aquela pessoa que vai... Agora aí é que tá. Como é que vocês vão trocar esse tanto de mensagem se essa pessoa é fechada? Agora eu quero ver. Como é que vocês vão fazer isso? Talvez, né, quando a pessoa perceber que você é a pessoa certa, as coisas fluam melhor. Deixa eu terminar. Eu dei característica dessa pessoa. Não tô vendo característica dessa pessoa. Não tô vendo característica ainda pra falar. Colheita. A indiscrição. Então. Entendi. Essa pessoa vai... Exatamente o que eu falei aqui, ó. Essa pessoa vai se mostrar muito fechada, mas na verdade essa pessoa vai estar te analisando toda. E vai estar sendo muito indiscreta. Sabe aquela pessoa que é fuxiqueira, que quer saber de tudo? Pergunta tudo? Quanto você ganha? Onde você trabalha? Qual é o horário do seu trabalho? Quantas pessoas moram na sua casa? Parece o censo do IBGE. É isso, entendeu? Mas é só pra fazer uma avaliação se vale a pena ou não. Mas é uma pessoa indiscreta, uma pessoa meio entrona. Nosy, como fala nosy? A pessoa que mete o nariz, o focinho onde não é chamada, entendeu? O censo do IBGE. Ai, Bianca. Ok. Hoje tem jogo do Flamengo, então vai ouvir o meu vizinho falar Flamengo! Quando tiver gol, e eu não vou parar de gravar não, porque já são, sei lá, 10 da noite, eu preciso terminar. Ai, putz, grila! Desculpa, gente. Tomara que o Flamengo não... Que Deus não me ouça, mas que o Flamengo não faça um gol, porque toda vez que o Flamengo faz gol, esse cara grita. Opa. Ok. A missiva. Tá vendo? Vocês vão trocar a comunicação, sim. Pode ser que a pessoa... Se você já conhece, essa pessoa fuxica tudo que tem nas suas redes sociais. Tem muita energia. As pessoas hoje em dia são muito fuxiriqueiras, né? Tipo... Essa pessoa aqui, o nível que eu tô vendo, é o tipo de pessoa que se você tiver uma playlist no Spotify, a pessoa vai ver tudo. Ela vai ver toda a playlist, entendeu? Se você tiver o Instagram fechado, ela vai fazer uma conta fake pra pedir pra te seguir, pra saber o que é. Mas não se engane, ela não vai mostrar que é ela mesma que tá pedindo pra te seguir, porque ela vai se fazer de desinteressada. Essa pessoa, ela finge que não está interessada quando na verdade está. Ok? Tudo isso é, como eu já falei... Desculpa. Tudo isso, como eu já falei antes, como é que fala? Mecanismo de defesa. Essa pessoa vai fingir que é tudo só um passatempo. Depois, quando ela vê, já tá casada. Ai, não tô me apegando por essa pessoa, não. Aí, quando vê, tá com os 4 pneus arriados. Adoro, um tonto. Pode ser uma pessoa que atraia muita inveja, ou que o envolvimento de vocês traga muita gente. Nossa, teve um montinho que saiu igualzinho a esse, parecido, né?
Muita gente querendo saber o que tá acontecendo, quem é essa pessoa, o que essa pessoa tem, o que não tem, o que faz, o que não faz, sabe? Pode não ser só a indiscrição dessa pessoa. Essa pessoa realmente, ela é meio entrona, né? Mas podem ter pessoas ao redor que também sejam indiscretos. E... como é que fala o nome disso? Gente fuxiqueira, gente fofoqueira que quer saber de coisa que não é da conta da pessoa. Deixa eu tirar mais cartas. Vou falar o que eu falei nos outros montinhos. Esse baralho aqui, eu tô usando ele de teste. Eu não sei usar ele direito. Então vai ter carta aqui, vai ter coisa em inglês que eu não vou saber traduzir pra vocês. E aí eu vou botar mais uma por cima, tá bem? Vamos lá. Se eu não souber, tá? Se eu souber, aí... ok. Caiu pra cima. Rebelde. Não... sim. Então, o que essa pessoa passou no passado, essa pessoa não se conforma de ter passado isso. Saiu não conformiste. Então, é uma pessoa que até hoje não se conforma de ter sofrido como sofreu ou de ter passado por uma certa situação. Foi uma lição difícil na vida dessa pessoa. Pode ter envolvido dinheiro ou bens materiais, sabe? Sabe quando você se casa com alguém, aí você se separa, aí a outra pessoa, tipo, faz a limpa e não tem o que você faça? Pode ser isso. É um exemplo, tá? Que eu tô dando. Pode ser outra coisa, mas é uma coisa que envolva dinheiro e que envolva alguém ser sorrateiro. Pode nem ser sobre relacionamento, pode ter sido só, sei lá, uma sociedade que essa pessoa fez e aí a outra pessoa se aproveitou dessa pessoa. Ou ele foi essa pessoa, ele ou ela foi usada ou foi passada pra trás, né? Quem sabe? Ok. Enlightened. Uma pessoa iluminada. É assim que essa pessoa tem certeza das coisas. Enlightened é quando, né, você pega, bota a luz em cima de um bagulho. Acabei de tentar fazer uma coisa burra aqui. Claro, né? Não seria eu se eu não fizesse. Uma descarga. Pronto, agora temos silêncio de novo. Desculpa. Enlightened é tipo uma pessoa iluminada, sabe? E não... esse enlightened em específico é uma pessoa que tem sabedoria. Só que como saiu na carta da indiscrição, pode ser uma pessoa que fica sabendo de coisas por meio ou de fofoca ou de, sei lá, né, uma pesquisa indevida. Vamos supor, a pessoa quer saber quem era seu ex-namorado. A pessoa não vai te perguntar, ela vai na sua página do Facebook, vai descer até 2005 e vai ver todas as vezes que você botou que tava namorando lá com alguém, porque aparece no perfil. Se você não apagou, meu amor, está lá. Aí a pessoa vai lá fuxicar tudo pra saber das coisas, entendeu? Ou realmente pode ser uma pessoa que tem uma conexão espiritual forte e receba intuições sobre as coisas, mas como essa pessoa se encontra num estado de revolta, é como se o campo áurico dessa pessoa tivesse fechado e essa pessoa não conseguisse se conectar ou saber das coisas. Intuição essa pessoa tem. Sabedoria interior essa pessoa tem. Só que como essa pessoa está passando por um momento de descrença, é como se a informação não conseguisse chegar na pessoa, entendeu? Então pode ser uma pessoa que tem... uma pessoa intuitiva. Ok. Air Force. Militar, Air Force. Força Aérea. Pode ser uma pessoa assim, carrancuda, fechadona, fria e calculista, lá Peaky Blinders, porque é uma pessoa que trabalha na área militar, né? Aí aqui saiu Força Aérea.
Pode ser que essa pessoa trabalhou muito, deu muito duro pra chegar onde ela chegou, nesse lugar aqui. Ó, a colheita. Aí essa pessoa tenha recebido, sei lá, uma notícia do trabalho. Se você já conhece essa pessoa pode ter estudado muito pra passar numa prova de força aérea, alguma coisa assim, sabe? E os mimos finalmente vieram. Quando você estiver conhecendo essa pessoa, se você já conhece essa pessoa, essa pessoa pode estar começando a trabalhar no lugar que sempre quis e que se esforçou muito pra chegar onde chegou. Tipo, pra chegar nesse lugar. A gente sabe que chegar na Força Aérea não é fácil, né? Muita coisa militar você tem que, tipo, estudar pra caralho pra ir subindo de patente, essas coisas. Pode ser esse o caso dessa pessoa. E justamente também por ter que se fechar pra estudar, ou por ter que ter um foco, ter que ser lógica, essa pessoa fique numa energia mais reclusa, entendeu? Pra poder estudar. Se já é uma pessoa que é aposentada, pode ser que essa pessoa serviu por anos alguma coisa militar e aí hoje em dia ela pode aproveitar os frutos da aposentadoria dela. Que delícia, né? A pessoa com tempo livre. Enfim, deixa eu terminar. Suicídio? Que isso? Ah, não gostei disso aqui não. Vou botar outro em cima. Ai, puta merda. A música que me veio na cabeça, aquela música do 21 Pilots. Florine. Deve ser porque eu vi esse daqui, essa Poison. Seven Straight Chlorine. Dreamer. Ai, obrigada. Vai que isso já aconteceu com essa pessoa, né? Porque tem gente que às vezes chega numa... Sabe? Eu não sei explicar. Isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei o que acontece no cérebro das pessoas. Porque realmente alguma coisa química que tá faltando ou que não tá ligando direito para as pessoas chegarem nesse ponto. Eu não tenho nem o que falar sobre isso. Pode ter sido alguém que... Como é que fala o nome disso? Quando você tenta manipular, tem um nome pra isso. Ameaçar. Vamos supor, essa pessoa tentando sair de uma situação que tinha com a outra, aí a outra pessoa fala assim, eu vou me matar se você me deixar. Pode ser isso. Ou essa pessoa mesmo pode, né? Vai saber. Não entendi porque saiu essa carta aqui, porque nem combina. Droga, saiu Dreamer. Tá. Eu já tinha me perdido. Saiu Sonhador em cima de Bem-aventurança. É como se essa pessoa tivesse conquistando. No momento que você conhecer essa pessoa, se você já conhece, essa pessoa tá conquistando. Conquistando os sonhos dela. Tá colhendo o que plantou, entendeu? Coisas boas. Essa pessoa vai estar num momento de bem-aventurança. Tudo dando certo, tudo se realizando, se concretizando. Depois de um período difícil. Que legal. Vamos lá. Proletariado, revolução. Proletariado? Pode... que eu pensei nisso, pode ser uma pessoa que converse muito sobre política? Eu chutei a parede, desculpa. Pode ser uma pessoa que converse muito sobre política, porque saiu aqui a missiva na mesma casa. Ou pode ser uma pessoa que é filiada a algum partido político. Ou uma pessoa que tem um ideal político diferente. Não sei. Ainda mais, se é isso, então você tá perto de conhecer essa pessoa, porque as eleições estão próximas e, né, quando vai chegando perto das eleições, as pessoas conversam muito sobre política.
O proletariado não tem a ver com política, né? Mas é essa bandeira que eu tô vendo aqui. Ó, alguém segurando, achando, levantando uma bandeira. Tipo, sabe? Defendendo uma coisa, uma causa. Enfim. Ok. E aqui por último. As 3 vezes, os 3 jogos, isso caiu por último. Os 3 jogos. Não tô forçando, não tô mentindo. Beleza. Nos 3 jogos isso caiu por último. E aqui a gente tem místico. Sim, é uma pessoa que tem conexão espiritual, mas essa pessoa não. Ai. Ó, essa pessoa é muito bonita. E essa pessoa é conectada espiritualmente, mas no momento ela não tá dando vazão a isso. Porque pode ser uma pessoa que tá numa fase muito racional. Porque a gente é feito de fases, né? Às vezes a gente tá muito coração, às vezes a gente tá muito cabeça. Enfim. Religious devotion. Pode ser alguém até que tem algum tipo de religião, né? Tem algum tipo de religião e que tenha fé em alguma coisa, acredite em alguma coisa. Pode ser algum tipo de religião que seja preciso ficar recluso para se curar. Não sei explicar. Sabe, olha só, vou dar um exemplo. Eu não sei dizer qual que é agora, mas tem uma religião que você precisa... Antes de você fazer a cabeça, eu não vou saber qual religião agora. Antes de você raspar a sua cabeça e dar o seu cabelo para uma religião, que eu esqueci qual que é, você precisa ficar recluso, ociosidade. Ó, não tô falando que é essa religião, mas eu tô dando um exemplo. Por conta da sua religião, você precisa ficar recluso. Às vezes você pode até ser crente e num jejum você fazer, sei lá, jejum de pessoas, jejum de... Entendeu? Tá em contato com pessoas, jejum de silêncio, que aí vai requerer que você fique, né, numa ociosidade, numa solitude, sabe? Recluso. É isso que eu tô tentando falar. Talvez as coisas fiquem ainda mais abundantes para essa pessoa quando essa pessoa se conectar com a fé dela. Vou tirar 4 cartinhas daqui, ó. 4 arquétipos, tá bem? Femme fatale. Falei, ô porra. Se é uma mulher bonita. Se é um homem bonito. Femme fatale. Ó, beauty. Pode ser você uma pessoa, né? Pioneiro. Pode ser a primeira pessoa da família, por exemplo, a conseguir estudar e passar num concurso difícil como o da Força Aérea. Tem concurso pra Força Aérea, gente? Eu não sei, não entendo essas coisas, mas eu sei. Mas eu sei que é difícil passar por essas coisas, não é fácil. Você tem que ficar recluso, você tem que se fechar. É tipo estudar pra qualquer concurso, na verdade, é muito difícil. Você precisa ter um QI acima, né? Ou não, você precisa saber estudar. Ok. De novo essa carta? Tem umas 300 cartas aqui, sempre cai as mesmas. Deve ser pra mesma pessoa, né? Ai, branquinha. Ok. Shapeshifter e Storyteller. Interessante. Shapeshifter. Vamos começar pelo Shapeshifter. O Shapeshifter... Deixa eu mostrar aqui. O Shapeshifter é uma pessoa que ela muda de forma, é um camaleão. Ela se adapta a qualquer circunstância. Se eu tô num grupo aqui com pessoas que só usam rosa, eu vou passar rosa. Não, eu vou passar a usar rosa. Se eu tô com um grupo de pessoas que gostam de surf, eu vou gostar de surf também. São camaleões, entendeu? Isso pode ser muito bom
em quesito de trabalho, eu acho que isso é ótimo. Mas na vida como em geral, não sei se isso é ruim ou bom. Eu acho que é bom, né? Eu acho que isso é bom, sim. A habilidade de navegar por diferentes níveis de consciência. A habilidade de ver potencial em tudo. Ah, por isso que é um pioneiro. A pessoa vê potencial em tudo e aí segue, né, a lógica. Se tá vendo potencial numa coisa, vai lá e investe. Legal essa pessoa. A gente tem Femme Fatale. Vocês já obviamente sabem. Se é uma mulher muito chamativa, muito bonita, com uma energia muito sedutora, uma energia muito magnética. Deixa eu ler o que tá escrito. Highlights the erotic energy of the feminine, opens your heart when your dependency is rejected. O quê? Open your heart when your dependency is rejected. Abre o seu coração quando... Não entendi, gente. Olha só, que obviamente fala que é uma pessoa que tem uma energia feminina e erótica muito forte e que abre o coração. A pessoa só abre o coração quando você não tá mais na dependência. Não é uma pessoa que não gosta de gente dependente, entendeu? Talvez seja uma pessoa que não goste de gente grudenta. Né? A gente tem a rainha de espadas. Uma pessoa que não gosta de ter que ficar de babá. De gente que faz aquela ceninha de ciúmes, sabe? Essa pessoa não gosta disso. Temos o pioneiro. Ou a pioneira. Paixão por criar e fazer o que nunca foi feito antes. Então essa pessoa deve ter ideias muito boas e muito únicas. Eu falei! Acabou, gente, desculpa. O Flamengo fez um gol. Que delícia. Ai, Flamengo. Não adiantou nada eu falar. Vai, Rodrigo, vai, porra. A gente tem a criança eterna. Desculpa, gente, desculpa. A gente tem a criança eterna. Determinação em permanecer jovem, não só no corpo, mas na mente e no espírito. Habilidade de ver as coisas com olhos de criança, com fresh eyes. Como eu falo fresh eyes? Tipo, olhos novos, né? Olhos que não viram muitas coisas ainda. E a gente tem storyteller. É uma pessoa que gosta de falar, uma pessoa que é boa contando... Olha só, quando essa pessoa conversa, ela te envolve na história que ela tá contando, entendeu? Você quer saber mais, você quer que a pessoa fale mais. Eu não sei explicar isso. É porque quando eu vejo essa carta eu lembro de uma professora de literatura que eu tive, que quando eu era criança, desculpa. E ela contava as histórias de uma forma tão gostosa, tão envolvente, que quando a história acabava, a gente ficava tipo, ai, não tem mais? Conta outra história. Porque era muito gostoso de ouvir a forma que ela falava, né? Então talvez seja isso. Ah, deixa eu ler o que é. Habilidade de experienciar e expressar vida por histórias e símbolos. Ai, que bonito. Que bonito, cara. Que bonito. É uma pessoa gostosa de você ouvir. Sabe? É uma pessoa que ela emenda uma história. Tipo, se ela vai contar uma história, ela vai te prender do início ao fim. E quando ela terminar de falar, você vai querer que ela fale mais, que ela conte mais. Entendeu? É uma pessoa tagarela, provavelmente. E eu tô vendo o signo de ar, né? O pessoal de ar é bem tagarela. Enfim. Tem muita carta de ar, ó. Muita carta de espadas. 1, 2,
Ó, só tem 3. Mas tem uma rainha, né? Ali. Vamos para as características. Ok. Ok. Vamos começar por esse aqui que tá me enchendo os olhos. Admirado por muitos. Claro, né, gente? A gente tem o Femme Fatale aqui, né? Que delícia. Pessoa prestativa. Influenciador. Pode ser alguém que trabalha com internet. Ou alguém que... Como é uma pessoa que conta histórias muito bem, que se expressa muito bem falando, pode ser uma pessoa que tenha facilidade de influenciar as outras. Desculpa se tá fazendo muito barulho, tá, gente? Ai, vamos lá. No tempo de Mercúrio. É uma pessoa vapt-vupt. É uma pessoa que... Mercúrio, né? Muita mensagem. Aquela pessoa que ela vai te responder na mesma hora. Porque é uma pessoa que gosta de falar. Ai, que delícia, né? Ou você manda mensagem pra pessoa hoje, a pessoa responde amanhã de tarde, fazendo showzinho. Essa pessoa não faz showzinho, não. Ela é direta. Ela, tipo, quer responder, ela responde. Experiente. Bebe socialmente. Mais coração do que cabeça? Ai, Flamengo. Famoso. Ó, influenciador e famoso. Influenciador e famoso. Pode ser alguém famosinho no, sei lá, TikTok, no Instagram, no YouTube. Pode ser um youtuber. Ou... Não sei. Não sei, tem muita forma de você ser famosa na internet hoje em dia. Classes sociais diferentes. Bastidores. Olha isso aqui. O que essa mulher tá fazendo? Onde que ela tá? Nos bastidores, prestando atenção. Que delícia. Tudo conectado. Ai, ai. Criativo. Sim, ó. Isso aqui, o pioneiro. Ó. Pessoa criativa. Gosta de ser livre. Claro, né? Signo de ar. Pessoa trabalhadora. Que delícia. Pessoa calma. Dinheiro. Dinheiro é sempre importante, né, gente? Money que é good, nós não have. Literatura, porra! Literatura! Ai, caramba! Então, pode ser que essa pessoa participe de algum projeto de ler livro para criança. Ou apenas que essa pessoa tenha, sei lá, alguma criança próxima, tipo sobrinho, ou até mesmo filho, irmão mais novo, priminho, e aí goste de ler para essa criança. Literatura, cara. Pode ser uma pessoa que gosta muito de ler também, né? Ou que lê bastante coisa, porque, né, para passar num concurso difícil, você precisa ler muita coisa. Eu já falei isso, uma pessoa que participa de algum projeto de ler livro? Já. Tem outra coisa a ver com livro? Pode ser um professor de literatura? Professor de português? Não sei. Não sei porque eu pensei isso. Admirador secreto. Enfim. Vocês entenderam, né? Cercado de amigos. Uma pessoa que tem muitos amigos. Pessoa teimosa, claro, né? Pessoal de ar é foda. Família religiosa.
Falei da conexão, né, dessa pessoa. Deve ter tido alguma outra carta de vídeo. Agora eu não vou lembrar. E Aquário! Nossa, eu tava vendo Aquário nesse jogo. Aquário. Tudo conectado, que delícia. Vou aproximar para quem quiser tirar um print. E vou contar até 3. Dá pause. 1, 2, 3. Isso aí, rapaziada. Quem tirou o print, tirou. Quem não tirou é só voltar ao vídeo. Isso se tiver qualidade para poder tirar um print de respeito, né? Mas enfim. Vou pegar... Ai, desculpa, bati de novo na parede. Vou pegar de novo. Pegar outros negocinhos desse. Como é que é o nome disso aqui? Eu não sei, essa cartinha branca aí. São definições, eu vou pegar definições. Eu não sei o nome disso, são definições, né? Tá tocando um monte de funk na minha cabeça. Funk e... Como é que é o nome daquele grupo? Fit Harmony. Vamos lá. Mind. Claro, mente. Uma pessoa muito mental. Ah, eu não preciso tirar a rainha de espadas ali, mas vocês entenderam que é uma pessoa mental. Ó! Casamento! Que delícia! É uma pessoa que finge que não está procurando por isso, mas está procurando por isso, ou que já foi casada e, né, por ter essa mágoa aí, vai ter uma dificuldade no início da relação de vocês, mas vai ser passageiro, entendeu? É uma criança. Determinação. Claro, para você alcançar bons resultados, para você chegar na colheita, você precisa ser determinado. Determinado a vencer, né? Painful. Painful é doloroso. Teve alguma coisa dolorosa no passado dessa pessoa. Ó, é isso que tá fazendo essa pessoa ficar fechada e desacreditada das outras pessoas. Prática. Uma pessoa que pratica muito alguma coisa. E aqui a gente viu aquele bagulho de estudar, né? Cadê? Perdi. Enfim, uma pessoa que pratica. Sabe que a prática leva a perfeição. Include. É uma pessoa que inclui as outras. Talvez com isso aqui, ó. Contando histórias, essa pessoa consegue fazer todo mundo se sentir incluído e próximo e querido. Que delícia, né? Permanente, ó. É aquela pessoa que quando você se juntar com essa pessoa vai ser permanente. Cadê o marriage? Cadê o casamento? Tá aqui. Aquela pessoa que vai querer grudar que nem cola. Chefe, boss. Pode ser uma pessoa que alcançou essa posição agora, né? Depois de muita luta. Ou quando você conhecer essa pessoa vai estar chegando nesse lugar. Depois de muita luta. Minoria. Essa pessoa pode ser de alguma minoria. Minoria a gente tem. Mulher. Pessoa que é deficiente física. Como fala? Não sei como fala. Pessoa que tem deficiências físicas. LGBTQIA+. Pode ser de raça também. Sei lá, pessoa amarela. Outro gol. O cara vai gritar de novo. Ah, foi o time inimigo. Ai, credo. Eu sou flamenguista, gente, mas é que o cara vai gritar. Enfim, minoria pode ser... Vamos supor, se a pessoa for descendente de indígena, é uma minoria, né? Ou uma pessoa preta, sei lá. Me fala uma raça aí, que não seja óbvia, que nem ser negro. Não sei.
Isso é amarelo. Ciclo. Esse ciclo difícil que essa pessoa saiu deixou marcas nessa pessoa. Hospital. Essa pessoa, não sei, pode ter ficado doente em algum momento. É porque a gente tem isso aqui do suicídio, né? Eita. Pode ser que a pessoa ou trabalhe num hospital da Força Aérea, ou algum hospital militar, ou hospital de campanha, não sei. Ou pode ser que isso que a pessoa tanto se esforçou, né, pra colher, pra chegar lá, possa ser, sei lá, passar em medicina ou trabalhar num hospital, que a gente sabe que é difícil. A gente tem honestidade, é uma pessoa honesta, e eu ouso dizer que é uma pessoa sincera, uma pessoa direta e reta. Porque, né? Enfim, momentos. Sabedoria, claro que é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem história pra contar, uma pessoa que lê bastante, é uma pessoa que tem muita sabedoria. Mensagem. As mensagens que vocês vão trocar. Talvez vocês troquem até conhecimentos. E, por último, atriz ou ator. Pode ser uma pessoa que, né, quando não... Shapeshifter, perfeito. Uma atriz ou um ator precisa ser um camaleão. Eles nunca são quem eles são de verdade, tipo... como é que eu vou explicar isso? Pra você atuar, você tem que ter facilidade de trocar de pele, porque você tá sempre trocando de personagem, né? Legal. Vou aproximar. Olha uma criança no fundo. Vocês não querem ter filho, é melhor usar camisinha no boneco, hein? 1, 2, 3 e... já. Meter o bagulho aqui. Quem não conseguiu é só voltar e dar pause. E agora eu vou pro último, porém importantíssimo, frasquinho das letrinhas. Gente, abaixa o volume do celular aí que vai fazer barulho, tá? Quando eu falar 3, 1, 2, 3. Puta merda, Bianca. A gente tem 3, a gente tem 5, pode ser idade ou pode ser mês. A gente tem 2, a gente tem 4. 2, 3, 4, 5. Tem muito ar, né? PCO. PCO pacote. PC. PC é alguém que trabalha com computador ou que viva com a cara no computador. PP. Porra, não dá pra formar uma frase aqui, hein? Uma frase. Dá pra formar um cara. Cara. Dá pra formar Nara. Dá pra formar capa. Capa. PR. Puta merda, hein? Paraná. AK. É P. EP. CEP. Rana. Que maneira legal de dizer Rana. Prana. Prana, o que é prana? Procura no Google, gente, que é prana, por favor. Tem a ver com uma religião. Prana. Prana. Eu não me lembro o que é pra poder dizer com certeza. Desculpa. Prana. Perna. Vai achar que a pessoa tem pernas bonitas?
A pessoa pode te convidar para o apartamento dela, ou pode estar comprando o apartamento, ou a pessoa, você pode conhecer essa pessoa por um aplicativo. Pão? Fulano é um pão. Fulano é um pão. Uma femme fatale. Pão. Paz. Não é assim? Ah, não tem outro E pra escrever paz em inglês. Ah, paz é um sobrenome, né? Paz. Paca. Parca. Alguém que use parca. Caô. KO. KO. É de jogo, né? De derrotar. Como é que fala isso? KO. KO. Caô. Caô, rapaz. Caô. Um carioca. Ah, RC de Roberto Carlos? Por que eu pensei nisso? Eu não sei. Vai que essa pessoa gosta de Roberto Carlos. De novo isso. Porca? As known as. Essa pessoa pode ter um apelido. A.K.A. as known as. Essa pessoa pode ser conhecida por esse apelido que ela tenha. Orca. Alguém que gosta de baleias? Que gosta de animais marinhos? Pão. Pão. Pão o quê? Pão sexual? Pão. Pão o quê? Não entendi esse pão. Alguém que mora em Copacabana? Cor. Alguma coisa a ver com cor? Pai. Se alguém fala pai assim, baiano. Pai. Pai. Ó. Isso não é na Bíblia? Canaã. 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 Pode ser o nome de alguém, né? Canaã. Canaã. O que é Canaã? É um lugar prometido, não é? A Terra Prometida? Essa pessoa já viajou pra lá? Pra Israel? Onde que é a Terra Prometida? Eu não sei. Gente, eu fui crente quando era criança. Eu não sou crente há muito tempo. Eu não me lembro das historinhas. Mas eu sei que Canaã é um lugar especial. Canaã. Pode ser alguém que a religião fale sobre Canaã. Um crente, né? Ou não. Pode ter outras religiões que falem sobre isso. Parque. Ó. Parque. Parque. Põe. Põe o quê? Põe o quê? Parque. Você pode se encontrar essa pessoa num parque. Ana. Finalmente eu vi uma Ana. Cana. Cana. Pode ser um policial. Pode ser alguém que já foi em cana. Ou pode ser alguém que já foi preso, ficou preso por um tempo. Ou pode ser alguém que gosta de cana de açúcar. Pastel com caldo de cana. Ah, enfim, tem gosto pra tudo. Poá. Poá. Alguém que pode vestir roupa de bolinha. Sabe aquelas roupas pretas com bolinha branca? Poá. Por que eu tô vendo essas coisas, cara? Eu não sei. Pensei em Eloá, não tem o L. Peão. Peão. É festa de rodeio. Peão.
Peão. Pessoa que trabalha com serviço braçal. Não sei. Esse CAN pode ser... Outro dia eu tava vendo algum jogo, aí tava esse CAN pra... Que nem quando tem MX pra falar que é México, CAN pode ser de Canadá. Canadá. Mas não tenho D aqui pra fazer um Canadá, então... Não. Alguém que não tem dificuldade pra falar não. Cão. Alguém que tem um cachorrinho, um pet. Pena. Que pena, nega. Pena. Que pena. Pena. Pode ser um sobrenome também, né? Pena. Penha. Pena. Pano. Alguém que passa pano pra alguma coisa. Ah, eu escrevi prepara. Alguém que pode te dar um cano. Meu Deus, gente, vocês estão vendo alguma coisa aí? Eu tô vendo Peppa. Então, como eu falei, pode ser alguém que tenha criança pequena em casa. Sabe? E lembra dessas coisas. Ah, eu sei o que acontece na Peppa porque meus sobrinhos assistem Peppa o tempo inteiro. Esse tipo de coisa. Ano. Pode ser esse ano. Ou vocês nasceram no mesmo ano? Ou, não sei. Não sei. Ah. Arca. Arca. Pode ser alguém que lê a Bíblia. Arca. Ou alguém que curta Arca. Não tem uma pessoa famosa que o nome é Arca? Como é que é o nome dessa pessoa? Não é Arca, o nome do artista é Arca. Ai, Arca não é aquela pessoa que morreu? Aquela artista que morreu? Ou eu tô me confundindo? Pode ser Arca de Noé também, tá, gente? É, alguém que acredita nessas coisas. Acredita nessas coisas. Alguém que lê a Bíblia. Ai, Bianca, você é uma coisa de Cristo, viu? Ai, gente, tô tentando tirar leite de pedra aqui. Para. Não para. Não para. Pecar. Porque eu tô vendo, é um crente, gente. Quem matar vai pecar. E quem pecar vai morrer. Desculpa, eu não estou rindo da fé de ninguém, tá? É só a música. Essa música me deixava apavorada quando eu era criança. Meu gol! Porra, meu gol! Golaço! Golaço! Pão. Desculpa, gente. Não tem como impedir o Flamengo de fazer um gol. A Arrascaeta tá aí pra isso. Enfim. NK. NK. O que é NK? Nunca? Nunca pecar? Olha! Essa aqui eu me superei, hein? Âncora. Ó, pessoa que vai ser a sua âncora.
isso, gente. Foi isso que eu consegui ver. Nem acredito que eu consegui fazer todas essas palavras. Se vocês com papa, de papai. Ou de comer, né? Se vocês conseguiram ver mais coisas e vocês quiserem deixar aqui embaixo pra mim, eu vou adorar ler. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, eu também vou adorar trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham se conectado, que vocês tenham gostado da leitura. E até a próxima!